Gaúcha, o dono do apito é o Rafael Rodrigo Klein. Seus assistentes, Michael Stanislau e Luísa Nairobiski Reis. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. A expectativa para a Ponte Preta e Ituano. Boa noite, Carlão de Freitas. Boa noite, Guarizo. Boa noite, ouvinte ligado em mais uma transmissão da Rádio CBN. Clássico do interior, é um jogo marcado por rivalidades, por alguns encontros inusitados, né? Como em 89, decisão da intermediária, hoje a Série A2, Ituano levou a melhor. Como nesse ano, Ituano e Ponte Preta, houve empate, mas a Ponte acabou sendo rebaixada. Então, alguns encontros históricos entre Ponte Preta e Ituano. E hoje a possibilidade de um encontro de qualidade. Por que eu digo isso? Porque as duas equipes vão estar, já estão com as suas situações já praticamente controladas com relação à permanência, né? A Ponte precisa aí de uma vitória e pode ser hoje. Então, há indicativos de um jogo aberto, de um jogo franco. A Ponte vem numa grande fase, podendo conquistar a sua 7ª vitória consecutiva. O Ituano vem numa ascensão também importante. Melhor momento do Ituano dentro do campeonato, sob a batuta do Carlos Pimentel. Então, a possibilidade de um grande jogo. A Ponte vem quase com a sua formação ideal, né? Vem sem o Igor Formiga, que está lesionado. Acho que fisicamente a Ponte perde. É um jogador que está encaixado nesse esquema da Ponte, né? no time da Ponte Preta, mesmo com alguns problemas, algumas limitações técnicas, mas entra o Norberto, que tem uma jogada final mais qualificada que o Igor. Se não tem a saúde do Igor, mas tem a técnica, tem a qualidade, e isso pode ajudar a Ponte. No meio-campo, os 3 leões, né? Com o Amaral, o Leonaldi, o Alisson saindo mais, fazendo ali a proteção do Norberto, que não desce tanto quanto o Igor Formiga, mas é um cara que dá uma sustentação ali pelo lado direito. Elvis na meiuca criando, armando para Fecim e Luca ali na parte da finalização. O Fecim caindo pelos lados e o Luca na definição. E claro, a equipe do Ituano vem para jogar, eu acredito nisso, até porque a situação no campeonato é uma situação confortável, então vem para jogar, até para sonhar com o eventual acesso, com uma briga pelo acesso. Então vem com o Gerson Magrão, que é o coordenador, é o organizador, à frente o Brenner, Vinícius Jaú, o Ituano, que há algum tempo perdeu o papagaio, né, o Rafael, que sem dúvida alguma era uma referência, né, mas hoje deixou a equipe do Ituano, pertencia ao Palmeiras e com certeza vai fazer muita falta, mas é um Ituano que vem em ascensão, vem numa crescente e tem tudo para dificultar, mas a tendência é de que nós vamos acompanhar aí um grande jogo entre Ponte Preta e Ituano, sem favorito, até pelo que a Ponte tem apresentado, notadamente aqui no Estádio Majestoso, e o Ituano nessa ascensão muito interessante dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. E a partir de agora, assumindo o comando para o segundo tempo da nossa jornada e os 90 minutos de Ponte Preta e Ituano, Carlos Cabela. Boa noite, Cabela. Ponte Preta, Ituano. Muito boa noite para você, Guarizo. Boa noite a todos que acompanham a CBN Campinas. Todos sejam muito bem-vindos em mais uma transmissão aqui da CBN Campinas. Você que já acompanhou a vitória do Guarani jogando lá em Ponta Grossa, a equipe do Operário por 1-0, narração de Rafael Pio. Aliás, o Pio já está escalado em todos os jogos do Guarani até o final do campeonato. Pé quente, foi lá, venceu, já, a escala já está feita até o final do campeonato, só vai dar Pio.
Brincadeiras à parte, mas a bola rola daqui a pouquinho aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta toda de branco, com a faixa preta no peito, e a equipe do Ituano, tradicional rubro-negro, com vermelho e preto na horizontal, na camisa e também na meia do uniforme da equipe do Galo de Itu. Aliás, Moisés Lucarelli, que recebe o Ponte Pretano hoje aqui, um pouco mais velho, 74 anos completados ontem. Esse estádio construído pelo torcedor Ponte Pretano, que sempre recebe com muito carinho o torcedor Ponte Pretano. E o torcedor Ponte Pretano o trata com muito carinho também, porque é uma relíquia do torcedor Ponte Pretano. E a Macaca, que aqui dentro do Moisés Lucarelli, vai tentar hoje a 7ª vitória consecutiva nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E a vitória de número 1002, Carlão. Recentemente bacana, contra o Bahia, né? Foi a vitória de gol, a vitória 1000, né? Exatamente. Contra o Sport 1001. Isso, e agora 1002, se vencer hoje aqui. Uma marca interessante, que bacana. Legal. Tá tudo pronto, bola no centro do gramado, vai rolar para você que acompanha o sonsaço da CBN Campinas. Tudo por conta do senhor Rafael Rodrigo Klein, um gaúcho que comanda a partida no gramado aqui do Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto, um minuto de silêncio sendo respeitado neste momento. A bola vai rolar, vem comigo e vai participando em 991869070. É o nosso WhatsApp 19 para você que está fora da região de Campinas. Tá tudo pronto. Apita o árbitro. Bola rolando na CBN Campinas. Ponte Preta, Ituano. Futebol, vamos CBN. Ponte Ituano, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha a bola, a equipe do Ituano tenta chegar no campo de ataque, a marcação, Ponte Preta para cima, sobra com o Alisson. Já rola a bola ali pela intermediária com o Luca, Elvis toca ali pelo meio, vem Amaral, rola a bola para o campo de ataque, chega por baixo, Gimenez para fazer a roubada. Sobra com o Magrão, que recua no sistema defensivo para começar de novo para a equipe do Itu. Toca na bola, Gimenez mais uma vez, lá pela direita, quem fica com ele é o Raí Ramos. Vamos combinar. Adriana, vamos combinar? Só Raí, tá? Raí Ramos é trava-língua, vai ser difícil, viu, Dri? Só Raí, né? Só Raí, né? Vou até dar um delete aqui, viu? Vou até dar um delete na minha ficha aqui, viu? Pronto, só Raí. Toca a bola, a equipe do Ituano vem pro campo de ataque lá pela direita. Olha lá, ó. É o Raí. Toca na bola, faz o domínio, aperta a marcação pra cima dele, Fecim. Ele vem recuando no campo defensivo, volta lá atrás com Jefferson Paulino aqui no Moisés Lucarelli. 0-0 é o placar do jogo, já passamos do primeiro minuto. Jefferson Paulino sai jogando aqui pela esquerda, Mário Sérgio não chega na bola, ela vai para fora, o arremesso é manual para a equipe da Macaca. Já cobrado, manual para Ponte no campo defensivo, Matheus Silva com ela, já faz o domínio, ajeita pela direita, Norberto, que está de volta, a equipe da Macaca, Formiga não veio para o jogo, o Norberto está em campo, trabalhando com o Matheus Silva, toca a bola pelo círculo central do gramado, por ali com o Amaral recua, mais uma vez com o Matheus Silva, e sonzão, hein? Sinta só o sonzão da CBN Campinas, Norberto comanda, volta com o Matheus Silva, já ajeita na perna direita, bota no campo de ataque, lançamento é para o Alisson, ele acompanha o zagueiro, vai chegando ali o Bernardo, o zagueirão, recua com o Paulinho joga com a perna canhota, bota pelo lado esquerdo mais uma vez, na série com o Mário Sérgio, aperta a marcação, a equipe da Ponte Preta, evita a saída, Norberto toca pelo meio, chegou o Elvis, rolou de volta, Norberto trupicou na bola, mas protege, fica com ela, tem marcação de 2 jogadores para cima dele, chega por baixo, o Bernardo para botar para fora, a bola em arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca, já cobrado, Elvis não consegue o domínio, foi muita pressa da equipe da Ponte Preta, né? Muita pressa para jogar na saída de bola, na recuperação de bola, né, Adriana? Sim, muita pressa, e aí o Ituano tentou aí sair com pressa, né? Tentar armar um contra-ataque, a falta em cima do Brenner, o atacante. O Ituano dá uma segurada e a torcida inflama aqui, viu, Cabela? Um público um pouco menor do que o registrado nas últimas partidas, mas é bem compreensível, né? Pelo horário, 9h30 da noite, e também estava meio friozinho, meio chuvoso, mas clima muito agradável nessa noite de terça-feira em Campinas. 0-0, 2h40 nesse primeiro tempo, vem Ituano para o campo de ataque, o Léo Ceará ali pelo lado esquerdo. Tentava chegar na bola, o Norberto faz a pressão para cima dele, recebe a falta, o Ponte Pretano é falta que favorece a Macaca. Agora, Carlão, a Ponte Preta nesses primeiros 2 minutos aqui, ela veio numa abafa para cima do Ituano, misericórdia, hein? É, o que já é costumeiro, principalmente nos jogos no estádio Moisés Lucarelli, né? A Ponte costuma fazer aquela marcação alta, né? Um bloco muito alto com o Alisson aqui do lado direito, o Luca, o Fecinho, o próprio Elvis ajudando, né? Isso já é uma rotina da Ponte, principalmente nesses jogos em casa, até para inflamar a torcida, né, Cabelo?
E aí a torcida vem junto. Recupera a bola aqui, Ituano, bota no câmera, ataque, Matheus Silva tenta o corte, não dá certo. Sobra de bola com o Léo Ceará, carrega pela esquerda. Pintolan cruza a metade, perto da canhota, vem Fábio Sanches. Faz o corte, a bola volta com o Léo Ceará. O Norberto vai pra cima dele, vindo escanteio, bota pra fora em arremesso manual pra equipe de Itu. É lado esquerdo, arremesso manual pro Ituano, vai chegando rapidamente ali. O Mário Sérgio já faz a cobrança, toca na bola pro Magrão, devolve ele pela esquerda com o Mário Sérgio. Ele carrega na linha de fundo, o Alisson acompanha ele, o Mário Sérgio vai fazendo toque, Léo Ceará, chega o Norberto pra cima, o Alisson também tá por ali, faz a roubada de bola, sobra pra sair de bola com o Leonaldi. Já domina, acompanha pra cima dele o Brenner. Leonaldi gira, tenta sair jogando, Magrão corta, sobra com o Brenner. Preparou a batida, o desvio. Chegou um pouquinho mais fraco lá pro Kaique França, que bota a ordem na casa da Macaca, Adri. O Vinícius Jaú fechava ali dentro da grande área, mas não conseguiu alcançar. O Ituano responde às investidas iniciais da Ponte 0-0. Bola, saída mais uma vez a equipe da Macaca, bota a bola ali pelo meio, lançamento é lá na esquerda com o Arthur, encara a marcação, puxa pelo meio, carrega, dá um tapa nela, o Elvis recebe pela meia esquerda, ajeita na perna direita, devolve com o Arthur, deixa curtinho, fica com ela, que correu atrás, ficou com ela, recua para começar de novo com o Fábio Sanches, 4:20, é o primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo, sai trabalhando mais uma vez o Elvis, toca na bola, faz a abertura pela direita, bateu o Silva, o zagueirão vem pro campo de ataque, atravessa a linha do campo, ele vem carregando, aumenta o volume, o torcedor da Ponte Preta, trabalha a bola, Macaca com o Amaral, Matheus Silva, devolve no Amaral ali pelo meio, tem pressão pra cima dele do Gimenez, caiu no gramado, pé de falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, recupera o Ituano, vem pra cima, carregando a bola, lá pela direita, Caio, dominou, brecou, girou, se recompõe a Macaca, a bola volta lá pela direita com Raí, ajeita a bola, carrega a bola ali pela intermediária, busca o espaço, devolve no campo defensivo, tudo de novo com Rafael Pereira, aperta o Fecim pra cima dele, recua com Paulino, Jefferson, Paulinho toca pela esquerda com Bernardo, sai trabalhando a equipe do Ituano, busca o espaço, rola a bola pela direita, pela esquerda, mais uma vez por ali com o Mário Sérgio, já recebe a bola em cima da linha do gramado, toca pelo meio com o Magrão, faz a tabela, recebe na linha de fundo, lançamento feito, velocidade do Ituano na ponta canhota, vem Norberto pra cima dele, sobra de bola com o Mário Sérgio, o árbitro para, nota falta, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Agora, Carlão, a Ponte Preta dá uma abafa, mas o Ituano tá encontrando os espaços, tanto aqui na esquerda, ataque do Ituano, Norberto, como também lá na direita, já tentou espaço lá também, num contragolpe rápido, hein? Um bom início de jogo, tendência de uma partida aberta, né? Até pela situação da Ponte, a situação do Ituano, a Ponte faz essa marcação, vamos sob pressão, né? Mas o Ituano responde, tem o Mário Sérgio aqui do lado esquerdo, do lado direito o Rai Ramos, tudo isso muito bem coordenado pelo Gerson Magrão, olha o Ituano. Falhou a zaga da Ponte, a sobra de bola, batida, Kaique defende e volta mais uma vez com o Vinícius, pra fora do gol! Houve desvio, ela vai pra fora, escanteio pro Ituano, que bobeira na zaga da Ponte Preta, Adriano Almeida. É uma falha que vem acontecendo em praticamente todos os últimos jogos, essa saída de bola da Ponte precisa melhorar. E o Ituano é entrosadinho, armou um contra-ataque muito rápido, o Vinícius Jaú apareceu na cara do Kaique França, que aí conseguiu abafar bem, escanteio pro Galo. É pelo lado esquerdo, já vai se ajeitando de perna direita o Raí para fazer o levantamento, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área, autoriza o árbitro, escanteio pro Ituano, pintou o levantamento fechado, primeiro pau, sobe a zaga da Macaca para fazer o corte, o árbitro tá parando, pegando uma falta em cima do Alisson, ali no meio da pequena área, aliás no bico da pequena área, né, Adriana? Sim, o empurrão do Bernardo para cima do Alisson no primeiro pau, ali na pequena área mesmo. Tiro de meta, o Kaique França dá uma respirada para repor a bola. 6 minutos e 50, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Sai jogando errado a equipe da Ponte Preta, sobra de bola com a grama, batida longe do gol. Pra sorte da Macaca, a bola subiu demais, se perdeu em linha de fundo, errou de novo a saída de bola, hein, Adriana? A Ponte Preta tá pedindo pra tomar o primeiro gol no jogo, de novo, aquela saída curtinha, tentar sair tocando, mas o Ituano já tá armadinho pra dar o bote. Pra sorte da Macaca, o Gerson Magrão chutou pra cima, olha o Ituano de novo. Na recuperação de bola, vem pela intermediária, toca ali pelo meio, vem Amaral, na recuperação pra Macaca, bota a Macaca no campo de ataque, Luca vem com ela, foi tocado por baixo, é falta! É falta em cima do Luca, é falta do Bernardo no carrinho, é falta que favorece a equipe da Ponte, ali pertinho do círculo central do gramado. Todo mundo já pede cartão ali pro Bernardo, que foi firme e forte ali no carrinho, hein, Adriana? E ele pega a bola, mostra a bola pro árbitro, dizendo que foi só na marcação, mas não, falta bem marcada, a Ponte Preta agora valoriza um pouco, o Elvis é quem vai cobrar. Eu tô percebendo o Ituano um pouco pilhado, viu, Carlão?
Mas um início importante do Ituano, jogando também no erro da Ponte, que a exemplo do Bahia, né? Contra o Sport eu não trabalhei, contra o Bahia o início foi a mesma coisa. A Ponte titubeando na saída e o adversário pressionando, está sendo assim contra o Ituano também. É falta para Macaca, o Elvis está na cobrança, todo mundo lá na grande. Não tem ninguém atrás do Elvis, hein? Não tem ninguém na sobra atrás do Elvis. É falta para Macaca, o Elvis está na cobrança pertinho do círculo central do gramado, todo mundo em cima da linha da grande área. É bom momento para a equipe da Ponte, aumenta o volume, torcedor da Macaca. O somzão da CBN, aumenta aí, aumenta aí. A Ponte vem para cima, quem sabe? Comecinho de jogo, 8h40, quem sabe a Macaca. Elvis na cobrança, preparou, levantamento, vem bola para a área, sobe a zaga de tudo. A bola vem ali pelo meio, foi empurrado. Fecinho foi empurrado ali pelo meio por Caio. A bola sobra lá pela direita com o Vinícius Jaú. Ele tenta a finta, vem por baixo para fazer o corte do Leonardo e bota para fora, bola em arremesso manual para a equipe do Ituano. O jogo é quente, o jogo tá fervendo aqui no Moisés Lucarelli e só estamos no comecinho, diz Adriana. E uma das fervuras se chama o duelo entre Bernardo e Luca. Depois da falta que o Bernardo fez em cima do Luca, os jogadores discutiram bastante na cobrança desse levantamento para a área. Teve muito empurrão, braço do Bernardo nas costas do Luca. Vou ficar de olho aqui. Fica de olho aí, que a gente fica de olho aqui. Cada um de um ângulo diferente. Toca a bola, a equipe do Ituano que já sai jogando pela esquerda mais uma vez. Vem com o Mário Sérgio. Rola a bola com o Léo Ceará, que faz o domínio. Renta a lateral do campo. O Alisson encosta na marcação. Ele puxa pela perna direita, carrega ali pela intermediária. Busca espaço, encontra aberto ali pelo círculo central do gramado. Quem faz o toque é Caio. Recebe, domina, já faz a abertura com o Raí. Lá na direita, vai pra finta. Fecinho por baixo. Faz o desvio, bota pra fora a bola em arremesso manual, que favorece a equipe do Ituano. 9 minutos e 50 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Tem arremesso manual, é lá pela direita, mais uma vez a equipe do Ituano. Arremesso manual cobrado, domina. O Vinícius Jaú carrega ali pela intermediária. O Arthur foi pra cima, bateu a carteira dele, rola a bola com o Amaral. Fez o passe ali com o Luca. Luca devolve no Arthur. Arthur estica na ponta canhota. Era pro Feci que não foi. Feci não foi. O Rafael Pereira agradeceu, ele recua lá com o Paulino para começar de novo. O Luca vai para cima, vem correndo em cima da bola ali para cima do Bernardo. Toca na bola, Mário Sérgio recebe lado esquerdo, vem pro campo de ataque, vem buscando o espaço, vem Bernardo por baixo, faz a roubada para a equipe de Macaca. Boa roubada do Bernardo. Por baixo para fazer a roubada, está jogando a equipe da Macaca. Levanta o volume, aumenta o volume, torcedor da Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. Você ouviu o toque marcando, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo no Futebol CBN Campinas. 10h40, primeiro tempo de jogo. A bola está rolando, é a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. Ponte Preta no ataque, Norberto, ponta direita, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga para fazer o quarto na hora H, sobra no meio, a batida de longe, para fora do gol. Amaral enfiou o pé na cara da bola, ela subiu, foi linha de fundo, escanteio para Ponte que chegou firme no ataque, Adriano Almeida. Uma ótima jogada pelo lado direito, construída pelo Norberto, e aí o Alisson não alcançou, na hora de afastar o Amaral pegou a sobra, ela raspou no zagueiro e subiu demais, escanteio perigoso, Elvis na bola. É pela direita, é o segundo escanteio do jogo, primeiro para a equipe da Macaca. O Elvis na cobrança, aperta a direita, levantamento na marca do pênalti, sobe a zaga. Mais uma vez ali pelo meio, o zagueirão para fazer o quarto tiro, perigo da área. Ela sobra com o Leonardo, já domina, coloca no gramado, devolve com o Elvis pela direita. Outro cruzamento na área, sobe lá dentro do Raí. De cabeça desvia, o Magrão toca pelo meio, o Caio devolve de cabeça, vai sobrando com o Fecinho lá pelo lado esquerdo, conferindo o placar do jogo. 11h50 é o primeiro tempo do jogo. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Ponte. Ituano. 0 também para a equipe do Ituano. Central da bola, Fábio Chaide. Agora há pouco, fora de casa, o Guarani bateu o Operário por 1-0 e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento da competição. O Guarani tem 32 pontos na 15ª colocação. Futebol Globo CBN. 12 minutos passados, a Ponte chega no campo de ataque, Fecim faz o domínio com o peito, chega o zagueiro, se estica para fazer o corte, Bernardo de cabeça recua com Paulino, para botar ordem na casa do Ituano, Carlão de Freitas. O jogo está a uns 550 volts, mais ou menos. Bom jogo movimentado, as duas equipes buscando o gol. Gostei dessa jogada, quando a gente fala, né, a jogada final do Norberto, você viu como ele saiu aqui do lado direito, fez a jogada de uma maneira muito qualificada, quase que resulta em gol da Ponte. Interessante, esse posicionamento do Norberto às costas aqui da marcação do Mário Sérgio é importante. Vem Ponte Preta de novo pelo campo de ataque ali pelo ciclo central do gramado com o Fábio Sanches. O zagueirão já rola pela direita com o Matheus Silva. Na segurança recua com o Kaique França. Vamos chegando
chegando a 13 minutos e bola rolando neste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Do velhinho Moisés Lucarelli, aniversariante da semana. Vem Ponte Preta pro campo de ataque. O Amaral tenta o lançamento, tem marcação para fazer a roubada. Léo Sará faz bonita jogada para cima do Alisson. Carrega ali da intermediária, vai dar o tapa na bola, fez o lançamento para chegada na grande área. O Arthur bota o corpo à frente porque o Vinícius rolava pro Bremer. O Brenner não entendeu. O Arthur entendeu o lance. Recupera a bola para Ponte Preta. Agora tem arremesso manual para Macaco pela direita. 13 minutos e meio. A Ponte tem que estar ligadona também, viu, Carlão? Tem que estar ligadona porque o Ituano, quando pega a bola, é muito rápido. A Ponte está errando muito nos passes, né? Principalmente ali no meio-campo, onde não pode errar. Interessante essa cobertura do Arthur, mas a saída de bola da Ponte ainda é uma saída complicada. Agora o jogador do Ituano cai ali com a mão ao rosto. O Elvis está dizendo que não. O árbitro para o jogo ali para o atendimento do jogador da equipe do Ituano. Que é o meia dúzia, é o Mário Sérgio que está ali, né? O Carlão tem o replay aqui. O Arizo tem o replay lá no estúdio também. Mas tá tudo certo ali, já tá tudo bem ali com o jogador ali do meio campo. Não era o Mário Sérgio, não, era o número 5. Era o Jimenez que estava ali no meio. Tá tudo bem com ele. O VAR não chamou ninguém. Vai dar a bola ali ao chão para recomeçar a partida para a equipe da Macaca. 14 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Cabela. O Elvis já tá com a bola. Pois não, diz Adriana. Vocês falam aí do Ituano ser muito rápido esse time. A base desse time é a atual campeã do Brasileiro da Série C. Nessa Série B, o Ituano começou até de uma maneira regular, depois caiu muito de rendimento, demitiu o técnico Mazola Júnior, né, muito conhecido aqui no Moisés Lucarelli, contratou o Carlos Pimentel e tem a melhor campanha do segundo turno da Série B, 20 pontos de 30 disputados. Bola no ataque! O Arthur acabou se enrolando com a bola. Que lançamento do Elvis. Lá na ponta esquerda pro Arthur sair sozinho. Mas ele não conseguiu dominar legal a bola. Ela foi pra fora, arremessando a nova pra equipe do Ituano. Que pequena, né, Carlão? O Carlão aqui do meu lado. Mas o lance é bonito, né? Bonito. O cara, quando sabe jogar, ele antevê a jogada, né? Ele já estava percebendo o avanço do Arthur. Muito bonito. Mais uma vez ele fez o passe agora pro Luca, à frente da grande área, se livra da marcação, vem por baixo, brigando por ela. Bola corre mais que ele. Na antecipação, o Mário Sérgio faz a corte. O Alisson vem por baixo para fazer o corte de calcanhar. Toca na bola pro Norberto. Antes dele, Mário Sérgio rouba a bola, já bota ali pelo meio. O jogo é brigado, hein? O jogo é brigado. O jogo é quente. Todo lance tem briga. No bom sentido, obviamente, viu? Você que está acompanhando a CBN Campinas, no bom sentido, obviamente. Toca a bola mais uma vez, vem para o campo de ataque. A equipe do Ituano sobe, Arthur de cabeça. Bota para fora, remexe manual para a equipe do Ituano lá pela direita. O Raí vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. Já faz a cobrança, toca a bola com o Caio. O Caio domina, coloca no gramado, recua no campo defensivo. Lá com Jefferson Paulino para começar de novo para a equipe do Ituano no sistema defensivo. Vamos chegando a 16 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, 0-0, placar da partida. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Ituano no campo defensivo, vai buscando espaço de um lado e do outro, vai trabalhando a bola, tentando sair no sistema defensivo. A equipe do Ituano lá pela direita, sai jogando com o Rafael Pereira, já despacha a bola para o campo de ataque. Ali pelo meio do caminho, ela vem com o Raí, que domina da coxa, rola a bola com o Vinícius devolve com o Caio inverte a jogada, encontrou nada, encontrou o Hélio dos Anjos, passou entre as pernas, tá mal de domínio o Hélio dos Anjos. Passou entre as pernas do técnico da Ponte Preta a bola. Mas o arremesso da Macaca aqui pela direita, 16 minutos e 40. Tem arremesso manual cobrado. Vai tocando a bola mais uma vez. A equipe do Ituano. A bola recuada lá atrás para começar de novo com o Jefferson Paulino. Jogando ali o goleiro mais uma vez, hein? Agora eu ouvi. Vamos chamar. Tem mensagem, Guarizo. Olha, tem muitas, viu, Cabelo? Até me interrompe se tiver um ataque aí, porque tem aquele famoso delay. Emerson Santana, César Catarim, Renato Basto, Bruno Meirelles, abraço pro Fábio Scheibe de Jundiaí, Cristiano Salvione, o Amarildo Brene de Hortolândia, André Baldim, Fazenda do Gilmar na Vila Costa e Silva, pessoal lá em São Paulo, Manuel Duarte na Vila Brasilândia, a Fazenda do Gilmar a gente já falou aqui. Olha o pessoal, família Caludo, Davi de Barueri, pessoal tá, olha, em peso acompanhando sua transmissão, Cabela. Arremessa manual ali pelo lado esquerdo. Vai Mário Sérgio na cobrança, toma a distância, joga lá na grande área, bico da pequena área, quem sobe, o Alisson estava lá dentro para fazer o corte, ela vem com o Elvis, toca na bola, o Luca de cabeça, rola lá toca lá pelo lado esquerdo com o Fecim recua com o Arthur, tenta o lançamento ali pelo meio, quem antecipa é Jimenez em cima do Luca briga pela bola, fica com ela,
devolve no Fecim, aberto lá pela esquerda, vem Ponte Preta pro campo de ataque, Fecim tá sozinho também do meio campo pra frente ali, né? Ele faz o break, gira o corpo e acaba saindo com a bola e tudo. Ele deu uma esperada, né, Carlão? Esperou pra que chegasse alguém, ninguém chegou, ele tentou fazer a fita e acabou saindo com a bola. É, ele foi inteligente porque ele percebeu que ele sairia sozinho, então ele ia perder a bola naturalmente, deu uma freada, também ninguém se aproximou, ninguém fez a transição junto com ele acabou cedendo o lateral. Ponte Preta aperta a marcação ali pelo meio. O Amaral chega na bola, mas recebe falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a Macaca ali pela intermediária, campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Vai jogando a Macaca mais uma vez aqui pela intermediária. Amaral com ela. Magrão foi pra cima, dormiu no ponto, devolveu. O Magrão vai sair na cara do Kaique. De cavadinha faz. Kaique França! Mas deu impedimento no ataque do Ituano. Quando recebe de volta a bola, o Magrão, o impedimento tá marcado. Mas o Kaique França em Adriano Almeida. Foi uma defesaça, mas o Felipe Amaral precisa ficar mais ligado nessa saída de bola. Ele é o primeiro volante, responsável para carregar essa bola do meio ao ataque. Uma bobeira gigante na frente do Gerson Magrão, agora desce a ponte. É, pode bobear em várias partes do campo, não naquele lugar e principalmente na frente do Magrão, né, Carlão? Ah, fica complicado. A Ponte tem que estar mais atenta nessa saída de bola. Não é a primeira vez que isso acontece. Tem que ter mais rapidez, mais fluidez, mais opções também, porque dificultou o Amaral e o Ituano só jogando no erro da Macaca. Elvis faz outro lançamento, dessa vez o Arthur dominou bem, colocou no gramado, devolveu com o Elvis ali pela intermediária, pintou o lançamento para a grande área, de cabeça o desvio, para fora do gol! O Alisson! Que lindo passe do Elvis, botou lá no meio da área, o Alisson fez o desvio de cabeça, botou para fora do gol, Adriano Almeida. A bola passou pelo baixinho Fecim, e aí quando chegou no Alisson, ele teve que fazer um malabarismo, bem bonito mesmo, como você disse, mas foi quase ao chão para fazer esse cabeceio. E apesar de toda a dificuldade, um cabeceio muito consciente, porque ele cabeceou já olhando para o canto do Jefferson Paulino. E essa bola passou raspando a trave. Depois o Alisson caiu até um pouco de mau jeito, com dor no ombro, mas tudo bem com ele, 0-0. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 passados deste primeiro tempo de jogo. Olha o Ituano, vem pro campo de ataque. Brenner recebeu a frente da grande área. Fábio Sanches chega por baixo para fazer a roubada. Vem Brenner pra cima, briga pela bola, fica com ela, mantém o Ituano no ataque lá pela direita. Pintou o cruzamento, veio o rasteirinho. Arthur se estica para fazer o quarto e bota para escanteio. Conferindo 20 passados deste primeiro tempo. Aqui do Moisés do Carelli. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Ituano. Certo também pro Ituano, Fábio Scheibe. Amanhã o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã, valendo vaga na final da Copa do Brasil 2022. Já na quinta-feira, Corinthians duela com o Fluminense pela outra vaga na decisão. Futebol Globo CBN. Escanteio pro Ituano. É lá pelo lado direito. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo na área. Autoriza o árbitro. 21 minutos passados. É o primeiro tempo. O árbitro vai lá, conversa com todo mundo. Agora sim, vai autorizar a cobrança. Empurra na área. Danado lá, hein? Cruzamento fechadinho. Sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Adivinha quem tava lá, hein? Era o Alisson. Ele faz o cabeceio na área do ataque, na área da defesa. A bola vai para fora. É outro escanteio, né, Adriano Almeida? É o polivalente o Alisson ali no primeiro pau. O Ituano tá tentando umas cobranças fechadinhas e o árbitro de olho ali. Tá doidinho para marcar alguma coisa. Tem bola para a área mais uma vez. O terceiro escanteio para a equipe do Ituano neste primeiro tempo. Tá autorizada a cobrança. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro. O árbitro manda esperar porque tem outra bola em campo. Uma segunda bola em campo ali. Próxima grande área, pronto, tá tudo certo, agora sim, tá autorizada a cobrança, vem bola pra grande área, autoriza o árbitro, pintou cruzamento fechadinho de novo, o primeiro pau sobe, Brenner de cabeça, a bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Vamos chegando à metade do primeiro tempo, 0-0 pra cá no jogo, seu comentário até aqui, Carlão de Freitas, o jogo tá eletrizante. É, muito bom jogo, a Ponte tentou impor um ritmo até que conseguiu, cria as principais jogadas através do Elvis, que hoje está numa noite bacana, legal, os passes estão encaixados do camisa 62 da Ponte. O Alisson, como esse elemento surpresa também,
tem uma chegada interessante agora. A saída de bola ainda é um complicador. O Ituano muito bem guarnecido. Olha o Arthur. Olha, o Arthur chega na cara do gol. Lançamento do Elvis. Mais uma vez o Arthur briga pela bola. Vem Lucas, chega por baixo. Rafael Pereira para fazer o corte. A bola corre lá pelo lado esquerdo. O Arthur chega nela. O Fezinho faz o domínio. Já domina, se escapa da marcação. Tenta a batida cruzada para a grande área. Bateu no zagueiro. Voltou pelo lado direito com o Caio. Ele despacha para o campo de ataque. Outro lindo lançamento do Elvis aí no meio da área, hein, Adriana? Sim, e quase que o Arthur alcança essa bola. O zagueiro do Ituano foi muito esperto e muito veloz para salvar. Falta em cima do Alisson. Nós falávamos do programa, Carlão, que ele tem 2 pulmões. Eu falei que ele é um cavalo, mas no bom sentido, obviamente. É, o cavalinho de raça. Pelo amor de Deus, ele veio aqui, cabeceou a bola, quase fez o gol. Foi lá, cortou a bola no escanteio. Vem aqui agora, recebe falta aqui pela meia direita. O que é isso? É um jogador moderno, né? Por isso que as propostas estão chegando. Mas o Ituano, só para completar, muito bem posicionado e jogando no erro da Ponte, apostando nos contragolpes. É falta para Macaca, torcedor da Ponte. Aumenta o volume, vem comigo. Elvis está na cobrança de perto da direita, tá todo mundo lá no meio da área. Correu pra bola, faz o levantamento do segundo pau. Fábio Sanches cabeceou pelo meio, não tem ninguém da Ponte, no bate e rebate, sobrou o Arthur, bateu, desvio de cabeça. Todo mundo fica pedindo toque de mão. O árbitro disse que não foi nada, foi toque de cabeça, ela sobra com o Léo Ceará. Sai jogando pelo lado esquerdo, tenta o lance aqui pela esquerda com o Mário Sérgio, recupera a Ponte. Ficou mais uma vez Amaral, cruzamento na área, não tem ninguém da Ponte ali pelo meio. A sobra com a equipe do Ituano, sai jogando errado, o Arthur agradece o passe errado, sobrou com o Fecim, ele faz a fita, escapou bem do lance no primeiro, no segundo, passou no terceiro, invadiu a área, falta nele! Ele passou por 5 jogadores, recebe a falta na meia-lua, é falta pra Macaca, Adriana Almeida! Mas que linda jogada do Fecinho, ele pegou a uns 3, 4 metros da grande área, passou no meio das pernas do primeiro e aí foi fazendo fila, até que o Bernardo não pôde mais fazer nada, senão ele ia sair na cara do goleiro, fez o pênalti e ainda deu sorte, porque muito perto da grande área, cerca de 30, 40 centímetros ali da grande área, o Fecim sofreu a falta e ainda ocasionou um cartão amarelo para o camisa 4, o zagueiro Bernardo do Ituano. Falta perigosa, Elvis e Fecim na bola. Agora, torcedor, a falta vai ser cobrada na meia-lua da grande área. A barreira está sendo colocada próxima à linha da pequena área. O torcedor está em pé aqui no Magésimo Carelli. Você em casa, acompanhando o somzão da CBN. Aumenta o volume. Vem comigo. É falta para Ponte. Elvis está na cobrança, o Fecim está na bola. O Lucas reclama do posicionamento da barreira. O goleiro está preocupado, é o Jefferson Paulino. É falta para Macaca. Quem sabe agora, torcedor da Macaca? Quem sabe agora? É falta para Ponte. O árbitro vai lá conversar com os jogadores que estão no barragem urbana ali. Ele foi lá, passou de novo lá o spray que marca o gramado. Jogadores devagarzinho, eles vão dando aquele passinho curtinho, adiantando a barreira. Tem Fecim e Elvis. Tem Fecim e Elvis na bola. Fecim e Elvis. O árbitro vai lá de novo. Tá difícil aí, Henry. Nossa, ele adora conversar, viu, Cabela? O árbitro, na resenha, é aquilo que a gente estava falando. Vamos até meia-noite. Não podemos. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia-lua. Elvis na bola, ameaçou, correu, bateu! Elvis cobrando pênalti. Uma cobrança de falta que parece mais um pênalti. O Jefferson Paulino ficou estático. Só olhou. A bola toca na trave, estufa a rede. A 26 minutos deste primeiro tempo. Elvis cobrando falta que parece um pênalti. Colocou com as mãos no ângulo direito alto do Jefferson Paulino. A Ponte faz 1-0 aqui no Magésimo Carelli. Levando o torcedor. Aumenta o volume do somzão da CBN. Vem comigo porque a Macaca tá ganhando. 1 pra Ponte. Nada pra equipe do Ituano, Adriana Almeida. Uma cobrança perfeita no ângulo direito. E o Jefferson Paulino até agora não acredita, porque ele ficou com os joelhos flexionados e só conseguiu virar o tronco para ver aonde essa bola ia bater. Ela bateu no ângulo, naquela bochecha em cima da rede, onde não tem como goleiro algum pegar. Elvis, o rei do aniversário
a 0, a Ponte tá ganhando. Carlão de frente. Foi pênalti ou foi falta, hein, Carlão? Nossa senhora, qualquer adjetivo serve. Que coisa linda. Olha, lembrou o mestre, né? Não tem como. A gente passou aqui, eu peguei Marcelo Borges e Renato Cajá. Não peguei o de cá, mas do jeito que foi, tem que falar do mestre. Uma cobrança digna de mestre de cá. Aliás, um grande abraço para Marcelo Borges, tá sempre lá em Goiânia, acompanhando o sonzão da CB de Campinas. Tá acabando mais uma vez a equipe da Ponte Preta ali pelo meio. Elvis, autor do gol, rola a bola com o Amaral. Amaral já descola o lançamento lá pela terceira para a chegada do Arthur. Ele faz o domínio, puxa ali pela meia esquerda, vem carregando a bola a equipe da Ponte Preta do campo de ataque. Já tá toda no ataque de novo a equipe da Ponte. Amaral recebe no 5 segundos, recua com o Fábio Sanches. 28,5 deste primeiro tempo. Futebol CB de Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Peguituano tenta sair jogando pelo lado esquerdo. O Alisson chega por baixo para botar para fora. Emanuel que favorece a equipe do Ituano. O Ituano tem arremesso manual pela esquerda. A Ponte Preta está toda posicionada ali para marcar a saída de bola da equipe do Ituano. 29 minutos deste primeiro tempo. 1-0. A Macaca está ganhando o jogo. A Macaca está na frente. 1-0 Elvis. Um golaço de falta. Mas tem golaço de falta, Cabelo? Tem. Eu acho até que foi pênalti, não foi falta. Mas tudo bem. Tava na meia-lua da grande área. Mas foi uma cobrança de pênalti. Bola para fora, arremesso manual mais uma vez para o Ituano. Ali para a esquerda que chega na cobrança. Para fazer a cobrança é o Mário Sérgio. Rola a bola com o Magrão. Magrão recua lá no campo defensivo com o Rafael Pereira. Torcida canta, torcida empurra. A torcida empurra a Macaca para cima da equipe do Ituano que vem para o ataque. Ituano lá pela direita com o Raí. Ele domina, vai, passou, ele puxou pelo meio, tocou no Vinícius. Vinícius faz o domínio, tem marcação, Ponte Preta para cima. Fecim fica com ela, já sai jogando, bota velocidade. O Elvis chama o jogo ali pelo círculo central do gramado, já faz o domínio, protege bem a bola, vem marcação para cima dele, a falta. Inteligentíssimo. Ele protege a bola, deixa o corpo na frente. Aí na corrida o Gimenez vem e comete falta, Adriano Almeida. É aquela voltinha, né? Recebe a bola, dá uma voltinha para um lado, uma voltinha para o outro, esperando, ganhando um tempo, até que levou o Rafa e agora leva uma bronca do árbitro porque tá fazendo aquela cera. O Elvis que ainda tá com uma silhueta longe de ideal, viu, Cabelo? Pois é. Olha o Elvis. Ataca ali pela direita, Norberto Gomela já faz o domínio, tem marcação para cima dele, Norberto recua, botou ali pela meia direita, Amaral livre de marcação, já faz o lançamento, a ponta canhota pro Arthur, corre para chegar na bola, não consegue, a bola vai para fora, muito forte o lançamento, só arremesso manual que favorece a equipe do Ituano. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol CB de Campinas. 30 minutos passados é o primeiro tempo de jogo. Moisés Lucarelli, 74 anos. É a 30ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Ponte Preta. Para Macaco, um golaço de Alves de falta. Ituano. Nada para a equipe do Ituano. Olha a Macaca no campo de ataque lá pela esquerda com o Fecim. É o Luca domina. Tenta a bola recuada. O Caio foi para cima dele, faz o desvio, bota para fora em arremesso manual. Central da bola, Fábio Scheibe. Cabela, com esta vitória, a Ponte Preta chega a 42 pontos, ultrapassa o próprio Ituano e fica na 7ª colocação da Série B. Neste momento, a Ponte está a 3 pontos do Vasco, último time do G4. Olha a Macaca, pintou cruzamento na área, subiu o Bernardo de cabeça na volta com o Arthur, domina, coloca do gramado, já rola com o Elvis, fez o passe ali pelo meio, lindo passe pro Leonardo, abriu na esquerda, Arthur com ela, pintou o cruzamento, vem no segundo pau, passa por todo mundo, corre! O Alisson, quando ele viu o lançamento que veio, ele já saiu correndo para correr atrás da bola, bateu nas costas dele. Vai para fora a bola, arremesso manual, que foi até engraçado, né, Adriano? Você que tá mais próximo aí. Ele não estava nem vendo onde a bola ia cair e de repente tomou um sustaço. E o Ituano é quem tem lateral, mas quem tá vencendo é a Macaca. 31 minutos e 50. Vem Ponte Preta na roubada de bola com o Luca. Já fez o passe com o Fecim. O árbitro para, pega o lance. Tá anotado uma falta que favorece a equipe do Ituano. Tem jogador da Ponte Preta, tá no aquecimento, hein? Tem jogador da Ponte Preta no aquecimento. Alguém pode ter sentido alguma coisa. Eu não sei, mas... que tá ali no aquecimento, não deu pra ver ainda. Adriana, daqui a pouquinho ela confirma pra gente. Trabalha a bola mais uma vez. Bernardo. Norberto pode ter sentido. É verdade. É ele mesmo. É ele mesmo. Já puxou ali, ó. Sentiu de novo. Que coisa, não, Carlão? Olha lá.
Já caiu. O Norberto parece eu não consigo jogar 3 semanas, tá igualzinho. É bom jogador, mas infelizmente as lesões musculares estão atrapalhando demais o Norberto e fazia um bom jogo, né? Se encaixou bem, é um jogador mais técnico, mais qualificado que o Igor Formiga. Não tem a força do Formiga, mas a jogada final do Norberto é muito eficiente, a Ponte perde com a saída dele. Pois é, Norberto vai deixar o campo, já está deixando o gramado ali. Então nós temos substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração no jogo por questão de lesão. Foi embora o camisa 2, Norberto, para a entrada do 13, Bernardo. Bernardo, camisa 13, está no jogo. Lembrando que o lateral direito de origem e que era o titular da posição, Igor Formiga, hoje já não joga por causa de uma lesão no ombro, uma pancada levada no último jogo. Tá aí, portanto, o Bernardo tá em campo no lugar do Norberto, que sentiu contusão muscular, tá fora. Vem Ituano pro câmera, ataque, lançamento feito. Arthur subiu de cabeça, resvalou na bola, vai soltando ele pelo meio, briga por ela. O Leonardo volta com o Caio, domina a bola, mas o árbitro tá pegando uma falta do próprio Caio, que reclama, falta anotada, favorece a equipe do Ituano. E agora o Arthur, que agachou lá, ó. Você sabe que hora que eu vi o jogador aqui aquecendo aqui fora do campo, Carlão, Adriana, eu pensei que fosse o Arthur naquela bola esticada, que ele se esticou tudo para chegar na bola lá. Eu já imaginei que fosse ele, Carlão. E nessa jogada, Cabelo, você percebe que ele calculou o movimento, que ele esticou a perna, mas ao mesmo ele esticou e trouxe. Ele tira. Porque isso ele tá com a cabeça, ele tá com medo de se lesionar. E qualquer lesão muscular, você pode perguntar pra mim que eu sou especialista. Carlão é especialista. Eu sou o Norberto piorado. Eu tenho um especialista aqui em lesão muscular, viu, Adriana? Lembrando que o Arthur tá meio, não no sacrifício, né? Mas no último jogo ele já saiu no intervalo sentindo o posterior da coxa. E aí hoje conseguiu se recuperar para o jogo. Vamos ver se ele volta, né, Cabelo? Digamos que ele não está 100%. Bola para fora, arremesso. Não foi no saco. Agora saiu sim. A bola saiu, arremesso manual para o Ituano. É no campo defensivo da equipe do Itu. 35 minutos, é o primeiro tempo de jogo. 1-0, Macaca tá ganhando o futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Fecim recebeu o bico da grande área, tenta a finta, vai pra cima dele, o Caio pra fazer a roubada, já faz a ligação na saída rápida lá para Léo Ceará, saiu aqui da esquerda, foi jogar lá na direita, bota a bola no campo defensivo, começa de novo com o Rafael Pereira, ele faz o domínio, faz a finta pra cima do Luca. O Rafael pede uma falta, o Luca fica falando com ele ali, tá reclamando, o Luca deve estar falando pra ele, tá chorando por quê? Né, Adriana? Porque foi uma bola dividida ali, ou não? Tá um embate forte entre Luca e os dois zagueiros do Ituano. Tanto o Bernardo como também o Rafael Pereira. A briga tá boa por aqui, viu, Cabelo? O Luca é daqueles atacantes que enche o saco do zagueiro o tempo todo, né, garoto? Todo jogo ele fica de resenha. Ele é o chato no bom sentido, né? Vai tentando no psicológico vencer essa batalha contra os zagueiros e hoje tá assim. Vinícius já o recebe lá da esquerda, já bota a bola no campo de ataque ali na área pro Brenner. Recebe, faz o domínio, todo mundo pede o impedimento. Auxiliar diz que não, Brenner já faz a finta, vem com ela, prepara o lançamento da área. O Alisson de cabeça tava lá, o Alisson de novo para fazer o corte. Elvis toca na bola de cabeça, Amaral, finta bonita, devolve no Elvis, domina, coloca no gramado, já faz a abertura pela direita com o Luca. O Luca tem uma avenida pela ponta direita, ele carrega em cara a marcação do Bernardo, puxa pelo meio, esperou, brecou, olhou, chegou o Alisson ali para intermediar, já inverte a jogada, ele enxerga bem o Arthur lá do lado esquerdo, que está livre de marcação, 36 minutos e 40, volta com Elvis. Para cadenciar o jogo, um pouquinho para dar uma segurada. Ele já bota a bola no campo de ataque, lançamento pela direita, mais uma vez com o Luca. Domina bonito, coloca no gramado. O Luca vem na bola, o Alisson recebeu, vai para a tabela, lançamento forte demais. Bola para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Ituano. A ideia foi boa, mas foi forte, né, Adriana Almeida? Sim, muito forte. Aí o Luca não consegue, né? Por mais que ele corra o jogo inteiro, aí não dá. O Cabela, só um detalhe, né? Levantamento de Júlio Nascimento. A Ponte Preta hoje pode conseguir um feito inédito nesse século. Nos anos 2000, a Macaca ainda não venceu 7 partidas consecutivas em casa. Se confirmar esse resultado positivo sobre Ituano, isso vai acontecer. A última vez que isso aconteceu foi no ano de 1997.
37 minutos e meio, tem uma falta para Macaca ali pela meia direita, o Elvis já está na cobrança, o Amaral passa por ali, o Leonardo está lá pela esquerda, o Alisson está pelo meio e na direita tem o Bernardo. Tá aqui todo limpo, com a roupa branquinha ainda, né? Olha o lançamento, o Arthur da cara, na grande área, lançamento pelo meio, de cabeça o Fecim, bota no meio da área, chega a zaga para fazer o corte, sobrou com o Leonardo, bateu de fora! Espalma o goleiro, bota pra fora, escanteio! Bateu de perto da direita, de bate pronto, de fora da área! Quase o segundo gol da Macaca, Adriana Almeida! Sim, essa bola tinha endereço certinho, o Jefferson Paulino teve que se esticar todo para ir lá buscar. Leonardo que bate muito bem da entrada da área, todo jogo ele tenta. Dessa vez, uma tentativa muito certeira. Escanteio, mais um pelo lado direito do ataque, Elvis na bola. Aí o Elvis vai se ajeitando para a cobrança do escanteio, que favorece a equipe da Macaca. 38 minutos e meio deste primeiro tempo, 1 a 0 a Ponte está ganhando. O Elvis vai na cobrança, ele passa uma instrução ali para a área, mas vem cruzamento na área, sobe a zaga para fazer o corte, sobra mais uma vez o Fábio Sanches, devolve a bola ali pelo meio, a zaga do corta, responde Fecim, toca na bola o Rafael Pereira, vem mais uma vez o Leonardo ali pelo meio, sobra com o Alisson, já bota no ataque pela ponta direita, o Elvis chega na bola, faz o domínio de primeira, pintou lançamento, muito forte. Eu acho que ele tentou bater direto, né, Adriana? A bola foi pertinho de você, né, Adriana? Não sei o que ele tentou, mas ele tem crédito, viu, Cabela? Autor do único gol da partida que vai dando a vitória para a Ponte 1 a 0. Você que está ligando o rádio agora, acompanhando aqui a CBN Campinas, tá 1 a 0 para a Ponte. O gol do Elvis foi uma pintura numa cobrança de falta. Depois você procura aí na internet, você vai achar aí várias imagens, várias vezes para você ver esse gol que foi uma pintura do Elvis na cobrança de falta. Responde a Ponte Preta, já vem para o campo de ataque, estica ali pelo meio. Fecim! Mas o Fecim, ele parou também porque foi uma falta ali, tocou no braço do jogador da equipe do Ituano, o jogo tá parado. O futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Ponte no ataque, lançamento para o Bernardo, aqui pela direita, pintou levantamento, a grande área, forte demais, atravessa toda a grande área, vai sobrando do lado, outro lado, para sair de bola do Léo Ceará, ele já faz o domínio na perna direita, ele passa para o campo de ataque, vem por baixo o Fábio Sanches para fazer o corte, a bola atravessa do campo, vai lá com o Jefferson Paulino, que bota a ordem na casa do Ituano, 39 minutos e 50, você vai ouvir o toque de 40, daqui a pouquinho tá aí, 40 minutos, é o primeiro tempo do jogo, vem para o campo de ataque, a equipe do Ituano, chega por baixo o Alisson, cometendo a falta, o jogo tá parado, é falta, o Ituano já cobrado, tem pressa. O Magrão vem com ela, rola pelo... Furou ali pelo meio. Ai, o Luca não esperava. Luca não esperava o furo ali pelo meio do Gimenez. A bola vai sendo recuada. Começa com o Jefferson Paulino de novo. Carlão, 40 minutos, Carlão. Faz por um balanço desse jogo até aqui, 40 minutos, que tá eletrizante. Um jogo muito bom, um jogo movimentado. A Ponte teve um... Olha a Ponte. Olha a Ponte da bandeira. Tá muito impedido. Tá muito impedido. Pode falar, Carlão. A Ponte começou tentando se impor, o Ituano equilibrou as ações, teve oportunidades também, jogando notadamente no erro da Ponte. A partir do momento que a Ponte ajustou essa saída de bola, conseguiu também preencher os espaços que estavam sendo dados aos meios do Ituano, ela mandou no jogo. A partir do gol, ela conseguiu administrar, mas faz um bom jogo, fez sim muito bem na partida, com jogadas individuais, demonstrando confiança. O Elvis, o organizador, esse mentor do time da Ponte. A partir do gol, a Ponte teve uma soberania nesta reta final da primeira etapa, mas um jogo muito legal de se acompanhar. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol do CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, a primeiro tempo do jogo, 30ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. Um pra Macaca, um golaço de falta do Elvis. Ituano. Nada para a equipe do Ituano. Fábio Sabe na segunda bola. Pela Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, o Sport de Portugal fez 2 a 0 no Tottenham, o Bayern de Munique fez 2 a 0 no Barcelona, o Liverpool ganhou de 2 a 1 do Ajax e o Olympique de Marseille perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt por 1 a 0. Ituano no campo de ataque ali pelo lado esquerdo com Vinícius. Faz o domínio, recua no campo defensivo. Começa de novo com o Bernardo. O Bernardo volta um pouquinho mais atrás com o Jefferson Paulino. Sai da área, rola a bola pela direita com o Rafael Pereira. Sai trabalhando a equipe do Ituano no espaço para o campo de ataque. Lançamento feito, o Alisson sobe de cabeça para fazer o corte, mas mantém o Ituano no campo de ataque. Mário Sérgio domina, coloca no gramado. O Alisson acompanha. Mário Sérgio vem na diagonal, bota a bola ali pela frente da grande área. Léo Ceará rolou com Caio, pintou cruzamento na área, desvio de cabeça. Gol!
Caio, camisa número 8. O Caio, que jogada do Ituano. A troca de passes dentro da área. O Caio sobrou ali pelo meio. Não tinha um zagueiro da ponta para fazer o corte. Ele cabeceou como quis para jogar pro fundo do gol. Empata o jogo aqui no Moisés Lucarelli. A equipe do Ituano. Caio, a 42 minutos deste primeiro tempo. Tá tudo igual aqui no Majestoso. Adriano Almeida. Vibra a pequenina torcida do Ituano, que veio para Campinas apoiar o time. E o detalhe é que a defesa pontepretana ficou olhando o entrosado time do Ituano, que pelo alto construiu a jogada, e aí o Caio, praticamente na cara, o Kaique França não conseguiu fazer um daqueles milagres. Empata a partida, tudo igual no Majestoso, 1-1. Tá tudo igual aqui no Moisés Lucarelli, 1-1, placar do jogo. Caio empatou para a equipe do Ituano. Que bela jogada, hein, Carlão? Ficou bonito. O Caio que iniciou aqui na intermediária. A defesa da Ponte hoje está meio exposta, espaçada, né? E o Ituano está criando várias oportunidades. O Caio iniciou e o Caio concluiu. Muito bonito o gol, bem trabalhado. Olha a Ponte no câmbio de ataque, lançamento feito. Quem sobe de cabeça é o Mário Sérgio. Faz o corte, ela sobra com o Magrão. Magrão já bota ali pela frente. Vem brigando pela bola. O Amaral faz a finta do Vinícius. Joga pelo meio. Bernardo chega, passa lotado. Sobra de bola mais uma vez com o Brenner. Do lado esquerdo ele domina na perna direita. Bota a bola ali pelo meio. Vai trabalhando a equipe do Ituano. Brenner recebe mais uma vez pelo lado esquerdo. Pintou o lançamento. Desvio, ela vai sobrando com o Kaique França. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha a Ponte tocando a bola com o Arthur lá pela esquerda, recua com o Fábio Sanches. Zagueiro da Ponte Preta já foi encarregando a bola, tem o Brenner de longe, marcando, o Magrão vai para cima do Matheus Silva, que recebe a bola, domina na perna direita, devolve no Kaique França lá na meia luta, grande área. Reta final do primeiro tempo, 44 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-1 é o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Que jogo, hein? Que jogão nesse primeiro tempo aqui no Majestoso. Matheus Silva com ela, já bota a bola no campo de ataque ali pelo círculo central do gramado com Elvis, domina, coloca no gramado, protege muito bem a bola no primeiro lance, vem pra cima dele o Gimenez, comete falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca, tem pressa o Elvis. O árbitro fala que a bola tá rolando, você estava rolando essa bola não, viu, Carlão? Sei não, viu, Adriana? Aqui de cima não deu pra ver. É, um lance que aborreceu muito o Elvis, que tava com pressa porque o Arthur tava livrinho aqui no lado esquerdo para avançar no momento em que a arbitragem sinaliza 1 minuto de acréscimo. Tem falta para a Ponte ali pela intermediária. Vai todo mundo ali para cima da linha da grande área. 45, já passamos de 45. Você ouviu o toque CBN. É o último giro do ponteiro, reta final desse primeiro o placar do jogo. Mas quem sabe agora, hein, torcedor da Ponte, aumenta o volume aí. Vem comigo. Elvis na cobrança, lançamento para a grande área. Sobe a zaga, sobrou o Fecim, preparou, bateu. Jefferson Paulino, milagre do goleiro do Ituano. Ele botou para escanteio, ele foi buscar a bola que seria mais ou menos na mesma posição da cobrança da falta, Adriano Almeida. E num chutaço, e também seria um golaço, porque pegou de primeira, matou no peito, do jeito que ela caiu, o Fecim chutou. E aí o Jefferson Paulino só conseguiu defender porque ela foi um pouco mais para o centro do que a bola do Elvis. E aí ele mandou essa bola para escanteio, vai demorar mais um pouquinho, porque o Gimenez caiu no lance, tá sentindo uma lesão, departamento médico do Ituano em campo. O Jefferson Paulino fez uma defesaça. Carlão de Freitas, se na cobrança da falta ele ficou estático, essa defesa dele aí. Foi linda, plasticamente perfeita, né? O Fecim pegou muito bem na bola, aliás, faz um grande primeiro tempo, camisa 20 da Ponte. Escanteio, sexto do jogo, terceiro para a equipe da Macaca, escanteio para a Ponte, o Elvis está na cobrança, o árbitro do jogo vai autorizar a cobrança, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá pelo meio, pode ser o último lance deste primeiro tempo, autoriza o árbitro está conversando com o ar, hein? Então tá tudo ok, autoriza o árbitro, vem bola para a área, pintou o levantamento, primeiro pau, desvio é feito, sobe a zaga de turno para fazer o quarto, se ela sair, arremesso manual para a Ponte, quem chega é Leonardo e só faz a proteção, arremesso manual para a Macaca, tem pressa a cobrança, o auxiliar ficou ali. O auxiliar ficou olhando ali, não sabia para quem dava o auxiliar. Agora o árbitro tá mandando. O que ele tá chamando ali? Vai ser ela. Ele pediu a bola. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. A Ponte demorou muito para cobrar a lateral, viu, Dri? O Bernardo ficou pensando se ia lançar pra área, se ia tocar curtinha, e aí o árbitro, 1 minutinho só de acréscimo, acabou tudo.
Fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. Um para Macaco Elvis, marcou de falta. Ituano. Um também pro Ituano, Caio empatou para a equipe do Itu. Muito bem, vem aí, central da bola com ele. Fala, Guarizo. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Marco Guarizo. Intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. Começou na frente a Macaca, mas acabou levando o empate. Resultado de momento, 1 para a Ponte, 1 para o Ituano. Resultado que deixa a Ponte a 5 pontos do G4, mas esse assunto daqui a pouquinho para o Fábio Scheibe. A gente tá vendo o Luca reclamando muito com a arbitragem. Vai levar cartão, hein, Luca? Tá discutindo bastante ali. O Elvis, autor do gol da Ponte Preta, fala e a gente pega a carona. É o jeitinho mesmo. Bate na Joanete para entrar naquele cantinho ali na forquilha, Elvis? Olha, a gente tem treinado bastante, né? Ultimamente está saindo algumas faltas. Hoje eu fui feliz, consegui bater onde eu queria. E difícil, porque a barreira anda ali, estava muito perto. Quero dedicar esse gol pro meu pai, que passou por uma cirurgia aí recentemente, Deco, lá de Janiópolis, e que Deus abençoe aí. Se Deus quiser, vamos ver o que o professor tem para falar, para a gente voltar ao segundo tempo e fazer um melhor segundo tempo e sair com a vitória, que é o nosso pensamento dentro de casa. Ver o que o professor tem para falar. Essa a declaração do Elvis após o golaço de falta que ele marcou. Bateu na trave antes, mas ia ali onde a coruja dorme. Intervalo de jogo, 1 para a Ponte, 1 para o Ituano. Logo depois de uma rápida parada, tem craque do jogo. Futebol CBN. Aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caroene. Ponte Preta. Ituano. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Cummins, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, caminhão Foton é na Caro M. Federação Brasil da Esperança. Meu nome é Luiz Fernando, deputado estadual 13134. Marcia Lia, 13113, com Lula e Haddad. Maurici, 13011, deputado estadual. Vote Paulo Fiorilo, 13613. Vote professora Bebel, 13123. Sou Rômulo Fernandes, 13789. Eu sou a Thelma, 13004. Vote Tainara Faria, 13016. Sou Donato, 13700. Vote 13. Vote. Vote nas deputadas estaduais do Solidariedade 77. Sou Thelma Cardia, candidata a deputada estadual. Meu número é 77771. Vote Renata, 77710. Ade Rocha, 77048. Vote Professora Nilva, 77880. Vote em Professora Sétima Maria, 77787, deputada estadual. Malu Nunes, 77241. Lucimara, 77577. Alessandra Paz, 77707. Propaganda eleitoral gratuita. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Senado está dormindo e São Paulo ficou na mão. Pra cortar esse Senado, senador melão. Senador é o melão, eu não acho. Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano, você vai ter que escolher um candidato ao Senado para representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui para você. A ficha de todo mundo tá na internet, só puxar e comparar. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Melão, com 2 L's. Emprego não cai do céu e para resolver só tem um jeito. Fazendo como o Tarcísio, pensando diferente. O pequenininho é quem gera mais emprego. E se eu ajudar o pequeno, se a gente der o crédito pro pequeno, se eu der a capacitação profissional
profissional. Se esse crédito estiver aliado à orientação técnica, ao apoio do Sebrae, a gente vai ver negócios prosperando. Tarcísio, quem conhece gosta. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo, pode mais. Bolsonaro fala que com ele não tem corrupção. Então, como ele explica a corrupção no Ministério da Educação que trocava verbas públicas por barras de ouro? Como ele explica decretar sigilos de 100 anos em diversos escândalos do seu governo? Como ele explica o caso das rachadinhas? E como ele explica que sua família comprou 51 imóveis pagando em dinheiro vivo? Bolsonaro não engana. É escândalo tamanho família. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Como deputada federal, irei defender a família, o esporte e a educação, com a mesma garra e determinação que sempre defendi a camisa da Seleção Brasileira de Vôlei. Tandara Caixeta, 1511. Para colocar São Paulo na direção certa, vote deputado federal Marlon Duber, 1565. Deputada federal Janaína Lima, 1560. Coragem muda tudo. Esse é gente da gente. Para deputado federal, Cauê da gente. 1555. Lugar de mulher é onde ela quiser. Promotora Gabriela Mansur, 1522, deputada federal. Educação antidiscriminatória e o desenvolvimento da nossa região. Agora é a hora da nossa voz ter vez. 12012, Dani Rodrigueiro, a deputada estadual que vem primeiro. Sou Rebeca Barbosa, a primeira vereadora transexual eleita pelo Alto Tietê na luta pela dignidade da pessoa humana. Conto com vocês, 12456. Atenção, Guarulhos, na saúde falta médicos, o povo sofre nas filas, gente desempregada e sem moradia, não a taxa do lixo. Alex Bueno, 12369. Central da Bola. Ponte Preta. Ituano. Apresentação, Marco Guarizo. 10h26, tudo igual no primeiro tempo no Majestoso, um para a Ponte, um também para o Ituano e agora Carlão de Freitas vai eleger o craque do jogo. Neste primeiro tempo, Carlão, eu tenho um leve palpite em quem você vai votar, mas não vou fazer pesquisa de boca de urna, não. Do lado da Ponte, do lado do Ituano, o Caio fez um bom primeiro tempo, foi o autor do gol, Gerson Magrão, sempre organizando, vive um bom momento o Magrão, aliás, há muito tempo com a camisa do Ituano. Mas do lado da Ponte, Fecim fez um grande primeiro tempo. Acho que se o Elvis não tivesse feito aquela pintura, o Fecim poderia ser eleito aí o craque do primeiro tempo, mas não tem como fugir, né? Do Elvis, camisa 62. Eu estou com 41 anos, eu ouvi a vida inteira meu pai falar de muitos gols do Dicá. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de acompanhar o Dicá. Mas hoje eu acho que eu tive algum lampejo do que foi o Dicá nas cobranças de falta. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Colocou com a mão, tirou o peso da bola, o Jefferson Paulino nem se mexeu. Então o Elvis fica aí como o craque do jogo. Neste primeiro tempo, portanto, um para a Ponte, um para o Ituano. Elvis é o craque aqui na CBN Campinas. Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene.
Ponte Preta, Ituano. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Lula e Bolsonaro só estão preocupados um com o outro, não é com você. E é por isso que eu não quero nenhum nem outro. O que eu quero é o certo. E o certo é você, no centro de todas as decisões. Nós já passamos por outras crises e quem tirou o país do atoleiro não foi nenhum governo, não. Foi você, com o seu trabalho, com a sua força, com a sua garra. E é por isso que eu acredito no Brasil, porque eu acredito em você. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ô pai, nessas eleições de governador, vamos fazer uma mudança? Mudar pra onde? Tô bem aqui. Ai pai, são 30 anos da mesma turma. Vamos mudar com a Haddad de governador. Até o Alckmin acha que é hora de mudar, viu? Haddad é um gestor humano e experiente, capaz de corrigir o que está mal, preservar as conquistas da população e realizar muito mais. É a mudança com segurança. Bom que você tá pensando que nem eu. Vota Haddad, minha filha. Experiência, competência, sensibilidade. Haddad pronto pra São Paulo. Ligação Juntos por São Paulo. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe e sempre faça mais do que esperam de você. E foi isso que eu fiz. De eletricista aprendiz em Bauru, astronauta da NASA. Marcos Pontes é a prova de que estudando se vai longe. Esse é nosso senador. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Silange Maganhato. Central da Bola. Ponte Preta, Ituano. Apresentação Marco Guarizo. Ainda no intervalo, no Majestoso, 1 para a Ponte, 1 para o Ituano. E agora Carlão de Freitas vai explicar para você aqui na CBN como foi esse primeiro tempo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão, você e o Cabela falaram durante a transmissão em um jogo eletrizante nesse primeiro tempo. O nível técnico foi bom mesmo? O empate é justo, Carlão? Olha, Guarizo, falar em nível técnico de Série B é meio confuso, é meio complicado, porque é um campeonato abaixo, né? O nome já diz, Série B. Mas foi um jogo de muita disputa, de muita intensidade, a Ponte com os seus momentos dentro da primeira etapa, o Ituano jogando com uma proposta um pouco mais defensiva, um pouco mais retraída, mas quando sai com muita qualidade, com muito entrosamento. Já visto o gol que o Ituano fez, uma troca de passes super interessante, muito bonita, aliás, e a finalização do Caio. Mas foi um primeiro tempo que eu gostei da postura da Ponte, a postura ofensiva. Defensivamente, eu acho que a Ponte ficou devendo, né, alguns espaços, a defesa está muito espaçada do meio campo, tanto é que o gol sai aqui, né, num espaço, numa lacuna entre os marcadores do meio campo e o lateral direito, o Bernardo, né? Até pode ser uma falta de entrosamento, até porque o Bernardo é o terceiro reserva
da Ponte, né? Ele perde para o Igor Formiga, perde para o Norberto, que começou. A Ponte sentiu a ausência do Norberto. O Bernardo não está no mesmo nível, talvez tenha. Não houve aquele encaixe entre meio campo e a parte direita, a lateral direita. Carlão, com o Bernardo. Segue aí, Guarizô. Não, quero só te interromper, porque a TV tá fazendo agora uma tela dividida, o gol do Elvis com o gol do Dicá numa final contra o Corinthians. Não tem como, né, o Guarizô? Não tem como. Quem está no Majestoso, quem é Ponte Pretano mesmo, não tem como evitar esta comparação. Foi algo lindo, muito simbólico, né? Eu disse do Cajá e o Marcelo Borges, que foram os meias que eu vi, mas são dois meias canhotos, né? Dois jogadores que trabalhavam com a perna esquerda. Agora o Elvis de perna direita foi a lá de cá. Até o estilo físico do Elvis, né? Lembra muito de cá. Então não tem como deixar de comparar, e quem está na produção do Sport TV está de muito parabéns, né? Se é que existe isso, mas está de muito parabéns para ter essa ideia de traçar esse paralelo. Mas vamos ver, a Ponte vai ter que tomar cuidado. Ituano tem uma boa equipe, conseguiu jogar no erro da Ponte, conseguiu encontrar os espaços na defesa da Ponte. Um segundo tempo que promete, aliás, muita emoção. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Direto pro segundo tempo, Carlos Cabela. Ponte Preta. Ituano. Muito bem, as duas equipes já estão no gramado, bola está no centro do campo, vai começar o segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli, de 1-1 o primeiro tempo. Tá tudo pronto por conta do senhor Rafael Rodrigo Klein, o gaúcho, está comandando a partida aqui no Moisés Lucarelli nessa noite de terça-feira. São 22 horas e 35 minutos. Está tudo pronto. Apita o árbitro. Bola rolando, segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta. Ituano. Futebol, vamos CBN. Sai jogando a Ponte Preta lá pro campo de ataque, lá direito, lançamento feito pro Alisson, já ajeita com o peito, chega do lance, o Amaral bota no campo de ataque, não consegue o Fecim fazer o domínio, a bola vem pelo meio, Leonaldi, já rola com o Arthur pro lado esquerdo, já faz o domínio, devolve no Leonaldi, domina a bola, bota no ataque, é com o Fecim, lado esquerdo, devolve no Leonaldi, toca no Arthur que recua, com o Fábio Sanches para começar de novo, Ponte Preta toda no campo de ataque, ali pelo meio com o Amaral rola a bola com o Luca, que vem buscar o jogo pela meia direita, já faz o domínio, levanta a cabeça, rola a bola pela direita com o Bernardo volta a bola mais atrás com o Matheus Silva, bota ali pelo meio, jogou meio que na fogueira pro Amaral, o Brenner estava em cima dele, recua no Fábio Sanches, círculo central do campo, devolve do Amaral pela meia esquerda, Amalzinho bota no Fábio Sanches, que recua no Kaique França, aí tocando a bola a equipe da Ponte Preta, comecinho de segundo tempo, não teve mudança, né, Adriano Almeida? Não, os dois times continuam os mesmos, a única mudança é aquela do primeiro tempo, o Norberto machucado saiu para a entrada do Bernardo. Matheus Silva sai com ela ali, vem pelo círculo central do gramado com o Leonaldi, já ajeita a bola na perna canhota, aumenta o volume, torcedor desse começo de segundo tempo, vem pro ataque, lançamento feito ali pela esquerda, mais uma vez com o Arthur dentro do lançamento, e faz o corte o Léo Ceará, ela vai sobrando com o Raí, tenta fazer o lançamento, Fecim faz o corte e bota para fora. É manual para a equipe do Ituano, campo defensivo ali pela direita, 1 minuto e meio deste segundo tempo. 1-1 placar no primeiro tempo. Você não viu ainda? Foi um golaço do Elvis, hein? De falta. Mas tem golaço de falta, Cabela? Dá uma olhadinha lá na internet, fuça lá. Acha o gol lá, depois você me fala. Olha a Ponte Preta, vem pro ataque, lançamento feito lá na ponta direita pro Bernardo, chegou na linha de fundo, pintou o cruzamento, vem pelo meio, Luca, furou o Luca! Ele ia bater de primeira, acabou furando. Vem Matheus Silva para fazer o corte. Na bola recuada, o Arthur fica com ela, já tira o corpo. Ganha ali na jogada em cima do Léo Ceará. Mais uma finta de corpo para cima do Léo Ceará. Já levanta o torcedor e começa a cantar naquele segundo tempo do Moisés Lucarelli. Amaral toca de primeira ali pelo meio, mas passou errado. Passe errado, a bola o Brenner. Já faz o domínio, vem pro ataque, protege a bola. Amaral vai para cima dele, toca na bola, faz a finta, vai programado, é falta. Falta do Matheus Silva, é falta que favorece a equipe do Ituano pela meia direita, Adriano Almeida. É uma falta feita pelo Amaral, porque foi ele quem errou lá no início da jogada, né? Tentou um toque de primeira, o Ituano toda hora armado para conseguir roubar essa bola, roubou, vinha pro ataque, o Amaral saiu na caça, fez a falta e o jogador do Ituano sente muito ainda deitado no gramado. Tá
caído ali o Brenner. Tá ganhando tempo, será que já tá fazendo cena? Estamos com 2 minutos apenas do segundo tempo, será? Espera que não, né, Brenner? Vai se levantando ali o camisa 9, o árbitro não chama o departamento médico do Ituano, que nem fica na beira do campo também. Acho que tá tudo bem com o 9, né? Ganhou uns segundinhos ali, né? Nós falávamos sobre isso hoje, lá no corredor da CBN, né, cara? Sobre cera, sobre enrolação. Essa foi uma cerinha, né? Deixa acalmar um pouco os ânimos. Pois é, segurar a Ponte Preta nesse começo, no segundo tempo. É falta para a equipe do Ituano pela meia direita, o Magrão tá na bola. Toma a distância, o camisa número 10 da equipe do Ituano, todo mundo ali em linha indiana, ali à frente da meia lua, grande área. Tá preocupado com Kaique França. Magrão na bola, faz o levantamento, vem pelo meio, o Alisson. Sobe de cabeça para fazer o corte. A bola chega mais uma vez com o Bernardo, que briga por ela para fazer o domínio. Tem marcação para cima dele, foi empurrado, recebe falta. O árbitro não foi nada não. Só arremesso manual para a equipe do Ituano. Se tentou cavar, não pode tentar cavar uma falta do lugar desse, né, o Bernardo? Lá no ataque, pelo menos, né? Não aqui no campo defensivo. Arremesso manual de graça para a equipe do Ituano. É lá pelo lado esquerdo quem vai se ajeitando lá para fazer a cobrança, é o Mário Sérgio. Ele vai caminhando. Será que o Ituano vai jogar nessa lesmeira toda que nós estamos vendo? Toca a bola ali pelo meio. Vem mais uma vez trabalhando a série bola aqui da Ponte Preta na recuperação. Recupera o Bernardo, recebe falta. Agora sim, tá marcada, é falta para a equipe da Macaca. 4 minutos deste segundo tempo. 1-1, pois não, Dri? E você fala do comportamento do Ituano nesse começo de segundo tempo. O Ituano é um time que tem plenas condições de buscar vitória, né? A gente viu pela primeira etapa. Mas o time está muito bem satisfeito com essa campanha até o momento na Série B, já que o Ituano subiu no ano passado e esse ano pensa exclusivamente em se manter. Como o time está fazendo, já tem 40 pontos, faltam aí 5, né? E 8 rodadas pela frente, então tá com uma margem tranquila aí para fazer o dever de 2022 o Galo de Itu. Perdeu a cadeleira ali o Amaral. A bola chega lá pela direita, Matheus Silva vem para o campo de ataque, ele toca com o Alisson, recebe de volta, faz o passe lá pela direita com o Bernardo, devolve no Matheus Silva, já domina na perna direita, lançamento feito, o Alisson vem buscar o jogo, tem marcação firme para cima dele, o Matheus Silva toca de primeira ali pelo meio, o Elvis tocou pro Luca, devolveu pro Elvis, a batida, espalma o goleiro! Jefferson Paulino, bota para escanteio na troca de passes, Luca Elvis. E o Elvis soltou um tirambaço, foi à sua frente aí, Adriano Almeida. E se lamenta agora o Elvis aqui na minha frente, porque ele sentia que era uma boa jogada. A primeira grande chance da Ponte no segundo tempo. Escanteio para Macaca, Elvis na bola. Elvis na bola, levantamento pelo meio, desceu de cabeça, pega Jefferson Paulino. E caíram 2 times inteiros ali, pelo menos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores que caíram e vão se levantando, Adriano Almeida. E quem cabeceou essa bola foi o Fábio Sanches, que caiu, mas já levantou. O restante também, o Matheus Silva tomou um choque na cabeça, mas também já recuperado. Melhor para o Jefferson Paulino, que pegou essa bola e vai repor. Um verdadeiro strike ali no meio da grande área, não é? Já viu o toque de 5 minutos, marcando aí no tempo da CBN Campinas. Vamos chegando a 6 minutos já. 1-1 placar do jogo. Carlão de frente. Que tabela do Luke e do Elvis. Bonito, hein? Os dois diferentes, né? Deu até a impressão que o Elvis poderia estar numa situação irregular ali, mas não. O Luca deu no tempo para finalizar. A finalização saiu muito bem. O Jefferson faz uma boa partida também. O Jefferson Paulino fechando o gol do Ituano. E defesaça, já fez uma no primeiro tempo, fez outra nesse lance do Elvis, na cobrança do escanteio, foi do chão buscar o cabeceio ali do Fábio Sanches. E tá sentindo o Jefferson Paulino aqui, viu? Depois dessa última defesa, colocou a mão no tornozelo direito, tá mancando um pouco o goleiro do Ituano. Vem Ituano para o campo de ataque lá pela meia esquerda, trabalhando lá com o Caio, já rola a bola com o Vinícius. Vinícius faz o domínio, gosta mais atrás ali pro Magrão, faz a tabela, rola com o Caio, bico da grande área, devolveu no Magrão, invadiu a área, fintou, preparou a batida, chegou por baixo, Matheus Silva para fazer o quarto, já faz a ligação com o Elvis, tenta o toque de primeira entre as pernas, a bola chega do Luca, devolve entre as pernas ali pelo meio, pro Elvis, o Elvis já faz o domínio, toca a bola lá pela direita com o Alisson, o Luca tá livre na ponta esquerda, o Alisson tenta o lançamento do zagueiro quarta. Bola sobra com o Ituano para sair jogando. Que jogada bonita, hein? Mais uma jogada bonita do jogo. Toca a bola Ituano. Vem saindo na velocidade. Bota a velocidade. Vinícius vem. O Brenner passou lotado lá pela esquerda. Ele faz a finta pelo meio. Chega por baixo. Fábio Sanches, o xerifaço da Ponte Preta para fazer o quarto. O Alisson já faz o domínio. Escapa bem da marcação. Recebe falta. O jogo tá parado. É falta que favorece a equipe da Macaca. Já faz a cobrança. A Ponte tem pressa. Sai trabalhando com o Amaral ali pelo círculo central do gramado. Ele vai buscando alguém para fazer o passe. Tem o Arthur pelo lado esquerdo. Ele recebe agora 7 minutos e meio neste segundo tempo. 1-1 placar do jogo. Lançamento feito na ponta canhota.
O Arthur achou que era o Elvis ali no lançamento, mas não é. Agora sobrou com o Elvis. Encontrou o Luca aberto pela meia direita, que faz o passe lá na ponta pro Alisson, muito forte. O Alisson parou no meio do caminho. Se ele tivesse estado no pique, mas parece que o Alisson também está sentindo a perna direita aí, viu, Dri? Não me parece mancar, mas me parece mais desgastado já o Alisson nesse começo de segundo tempo. Vamos ver como é que ele se comporta aí, porque foi um gigante na primeira etapa, né, Cabelo? Exatamente, 8 minutos deste segundo tempo, tá 1-1 o placar do jogo. Já tivemos lances dos dois lados, né? O Ituano já chegou, a Ponte Preta já chegou também. É um segundo tempo que tá mostrando que vai ser igual ao primeiro. Olha o Leonardo ali pelo meio, já recebe a bola, toca do Alisson. O Alisson recebeu a bola, fez o domínio, ligou na ponta direita pro Bernardo, correu, chegou marcação pra cima dele do Mário Sérgio pra fazer a roubada. Tem Vinícius também na bola, fica com ela, domina, recua no zagueiro Bernardo. O Bernardo devolve a bola lá pela esquerda, mais uma vez com o Vinícius, despacha, buscando o campo de ataque no meio do caminho, que chega o Matheus Silva, faz a roubada, toca na bola, Leonardo chega atrasado, a bola passa por ele, sobra com o Jimenez, já despacha no ataque pra ninguém, tava impedido o Magrão, nem foi na bola, a bola chega lá com o Kaique França. 8h40, Futebol Cheveiro Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Passamos de 9 minutos deste segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Elvis e Caio marcado, dois times aqui com o Moisés do Caleb. Trabalha Matheus Silva da sempre bola, Ponte Pretana lá pela direita, rola a bola pelo Silva, com o Fábio Sanches. Fábio Sanches chega, recebe, domina, levanta a cabeça, vai devolver lá com o Matheus Silva. O Magrão tá ligado, foi pra cima o Magrão. Matheus Silva gira o corpo, já bota no campo de ataque. Vinícius de cabeça, volta com o Matheus Silva. Ele com papo não, é brincadeira não. Não bico na bola, joga lá pro campo de ataque, vai saindo e fura o sateiro do Beta que favorece a equipe do Ituano. Carlão de Freitas, a Ponte Preta tem que tomar cuidado aqui atrás, estão tocando a bola muito fácil para poder. Não só a saída de bola, que já é uma constante, mas principalmente quando o Ituano tem a posse de bola e quando vem pro contra-golpe, ele fica praticamente de mano com os defensores da Ponte. É você colocar o atacante contra um defensor, normalmente pela qualidade, pela agilidade, o atacante vai levar vantagem. Então a Ponte está muito vulnerável, tem que ajustar essa marcação, principalmente no meio-campo, para proteger os zagueiros. Arthur recebe, gira o corpo de perto da canhota do bico, joga para fora do campo em arremesso manual para o Ituano, que se mantém no ataque. Aí o toque civil marcando 10 minutos deste segundo tempo, tem arremesso manual, Ituano pela direita. Raí tá por ali para fazer a cobrança, joga do Léo Ceará, devolve no Raí, ajeita na perna da canhota, toca, faz a tabela, recebe de volta ali pela meia, o Fecinho vai acompanhando o camisa 2 da equipe do Ituano, que rola a bola com os Jimenez, já encontra aberto lá pelo lado esquerdo o Mário Sérgio, devolve no campo defensivo, vem pro campo de ataque, o Bernardo, zagueirão, faz o domínio ali pelo meio, faz a finta para cima do Elvis, toca na bola, Jimenez, resolve a bola lá pela rola, a bola lá pela esquerda, mais uma vez trabalhando com o Vinícius, deu uma pedalada, puxou pelo meio, se livrou da marcação do Alisson, o Alisson chega por baixo, toca na bola, recupera a bola, a equipe da Macaca na saída, opa, o Magrão chegou ali para bater, pegar por trás ali, foi parece que meio que uma tesoura para cima do Alisson, ele toca na bola, mas perigosamente. Uma dessa aí pode machucar o atleta. Olha o Ituano, Raí recebeu, dominou, cruzou, rasteiro, Kaique França. Adriano Almeida, você que tá de frente pro lance, ficou de frente pro lance aí. Nessa pegada do Magrão pra cima do Alisson, numa dessa machuca o atleta, hein? Sim, perigoso. E eu realmente tô sentindo o Alisson mais em câmera lenta, como você também bem observou. A questão é que o Alisson pegou firme no Vinícius Jaú no lance anterior. E aí o Magrão acho que foi, nem que não fosse para roubar a bola, mas para dar o troco. E aí conseguiu fazer com que não fosse falta. E tudo tranquilo com o Alisson, vamos observando, mas parece um pouco mais devagar agora. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol Cheveiro Campinas. 11h40, segundo tempo de jogo. 30ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar Cheveiro Campinas está assim, ó. Ponte Preta. Um pra Macaca. Ituano. Um também para a equipe do Ituano. Vem Ituano. Sai de bola rápida do Ituano. Vem pro campo de ataque pela direita. Bota a velocidade do Léo Ceará. Ele breca. O Elvis chega na cobertura. Ele faz o lançamento. Joga para a grande área. Sobe de cabeça o Bernardo. Ele resvala na bola. Vai para fora. Escanteio que favorece o Ituano. Central da bola, Fábio Scheibe. Cabela e a crônica esportiva brasileira perdeu um dos seus grandes nomes nesta terça-feira. Primeiro comentarista brasileiro especializado em futebol internacional, com 8 Copas do Mundo na bagagem, o jornalista Silvio Lancelotti morreu aos 78 anos de idade em São Paulo. Futebol, vamos tremer. Pois é, semana passada nós perdemos o Carmona,
para a lenda também do jornalismo esportivo, agora o Silvio Lancelotti, que virou comentarista por um acaso, né? Ele que é muito ligado à gastronomia, ou era muito ligado à gastronomia, mas perdemos ele hoje, 78 anos. Escanteio para o Ituano, levantamento da grande área, Kaique França vai lá em cima para fazer o corte, a bola sobra com o Léo, bateu, sobrou pelo meio, bate, rebate, desviou, para fora! Kaique França estava vendido no lance, a bola foi para fora, escanteio, mais um para o Ituano. Dri. Porque o Ituano armou uma blitz ali, colocou pressão. Primeiro o Léo Ceará chutou, essa bola desviou. Depois ela foi parar com o Caio, que também chutou, e o Kaique França vendido de novo porque ela desviou mais uma vez. Escanteio para o time do Ituano. Levantamento na grande área, Kaique França dá um soco na bola, tira o perigo. Ali pelo meio, quem faz o corte era o Amaralzinho, estava lá para fazer o corte, a bola sobra com o Mário Sérgio, devolve a bola pelo meio, Amaral de novo de cabeça, Mário Sérgio toca na bola, sobrou pelo meio, entrou na área, Kaique França. Lançamento de cabeça era pro Raí, que chegava ali no meio da área, nas costas da zaga Ponte Pretana. 13 minutos e 40, 1-1, placar do jogo, placar do primeiro tempo. O Elvis matou a 26 e o Caio empatou a 42. Sai jogando a equipe da Ponte Preta perigosamente. Arthur com ela já bota no campo de ataque, lançamento de 3 dedos ali pro Fecim. Já faz de domínio, marcação, encosta Fecim, vem do meio, faz a finta do primeiro, tenta escapar, não consegue, briga pela bola. Bola recuada pro Arthur, devolve ele do meio com o Leonardo, escapa da marcação, sobra com o Watson, leva vantagem a equipe do Macaca Amaral, só tapa na bola com o Bernardo, prepara o cruzamento, lançamento pra quem, hein? Pra quem? Perguntar pra ele, pra quem que você passou essa aí, hein? E era o Elvis, né? Era o Bernardo não, era o Elvis, né, Dri? Sim, eles são um pouco parecidos e estavam os dois pelo lado direito, mas foi o Elvis que errou agora. Eu vou botar mais atenção, o Elvis tá de chuteira, chuteira, pelo menos de longe parece preta, é mais escura pelo menos. 14 meio segundo tempo. Ô Carlão, o jogo é bom, o jogo ficou muito estudado nesse momento das duas equipes. O jogo truncado, o jogo brigado, o Ituano nos últimos minutos melhor, conseguindo encaixar as jogadas ali, né? O Kaique não fez nenhuma defesa, mas incomoda a defesa Ponte Pretana. A Ponte vai tentando jogar agora um pouco mais no contragolpe. O Ituano, nestes últimos minutos, tem uma atuação melhor. Olha, o Ituano vem para o campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio, quem vai ficando com ela, Matheus Silva. Já faz o domínio, abre lá pela direita, vai mexer daqui a pouquinho. A equipe da Ponte Preta vai mexer mais uma vez. Aliás, vai mexer 2 vezes. O Hélio dos Anjos vai mexer 2 vezes na equipe. Ribamar vem aí. E é o Fraga, né? Ribamar e Fraga. São os dois que estão aqui na lateral do campo. A Ponte chega para o campo de ataque mais uma vez com o Leonardo. Em cima da linha divisória do campeonato, faz o domínio, rola a bola com o Amaral. Amaral já levanta a cabeça, vem pelo círculo central do campo, bota no campo de ataque com o Elvis. Deixou protegendo bem a bola para o Leonardo, devolve ali pela meia. Luca recebeu, dominou, abriu bem à direita. Bernardo bateu de longe para fora do gol. Tiro de meta que favorece a equipe do Ituano, Adriano Almeida. Chute muito aplaudido do Bernardo pela torcida Ponte Pretana. Ele tinha espaço, viu, tentou um 3 dedos, mas a bola saiu, tiro de meta 1-1. Vai mexer a Ponte Preta, o jogo tá parado para substituição. Ainda não, já sai jogando mais uma vez Ituano. Toca a bola lá pela esquerda mais uma vez por ali, quem chega do lance é o Mário Sérgio, bota no campo de ataque por Vinícius, não consegue o domínio, Mário Sérgio conserta, rola a bola pelo meio, briga por ela, ali da intermediária de ataque da equipe da Macaca. O Amaral já deixa com o Alisson, dá uma pedalada, escapa bem da marcação, chegou para cima dele para fazer a falta, o Caio, o árbitro volta o lance. Estava dando vantagem para o Alisson, ele volta atrás e anota a falta do Caio para cima do Alisson. Quando vai mexer a Ponte Preta, e vai mexer o Ituano também, não é? Vai mexer a Ponte Preta, mas vai mexer o Ituano também. Daqui a pouquinho a Adriana Almeida vai confirmando aí, portanto, as substituições da equipe da Macaca. Olha lá, quem tá saindo é o Alisson. A gente viu que ele já tinha diminuído a aceleração, né? Já estava com a marcha lenta um pouquinho menos acelerada. Daqui a pouquinho a Adriana só confirma, portanto, as substituições da equipe da Ponte Preta, também da equipe do Ituano, porque também vai mexer 2 vezes a equipe do Ituano. Tem 2 jogadores ali no campo, só para a Adriana anotar, não sei se ela já viu, é o 17 e o 19, viu, Dri? Beleza. Vamos ver quem que sai do Ituano daqui a pouquinho, né? Ficou para depois da substituição, tem falta para Ponte. Tá ali o Elvis na cobrança da falta, mais pro meio campo do que para grande área, autoriza o árbitro. Elvis na bola, já faz o levantamento para grande área, pro Lucas, deixou de cabeça, para fora do gol! Passa sobre a meta do Jefferson Paulino, vai em linha de fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. É incrível como o Elvis coloca a bola onde quer, e agora ele encontrou o Lucas sozinho.
Mas aí o zagueirão chegou a tempo de apertar e o Luca não conseguiu cabecear com qualidade, ela subiu demais, 1-1. Muito bem, então temos troca de Ituano agora. Dá para confirmar a substituição na Ponte Preta, André? Sim. Vamos lá então, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças na Macaca. Foi embora o 19, Amaral, para a entrada do 14, Ribamar. Ribamar 14, tá no jogo. O Alisson, 25 da Ponte, foi embora para a entrada do 32, Fraga. Fraga, camisa 32, tá no jogo. Do Ituano, as duas primeiras mudanças. Foi embora o 9, Brenner, para a entrada do 19, Grigor. Grigor tá no jogo. Vinícius, já o 11, foi embora para a entrada de outro Vinícius. Vinícius Paiva, 17, tá no jogo. Muito bem. E tem jogador do Ituano caído ali. E esse jogador que está caído foi o encontrão que teve com o Ribamar, que no primeiro lance do jogo, Dri. Não sei se você prestou atenção que você falava das substituições, mas o Ituano sai jogando, o Ribamar dá um pique da marca do pênalti, do bico da grande área. Gigante. Tá cheio de vontade e aí quem levou a pior foi o Rafael Pereira. O zagueirão tá mais cansado, mais desgastado, né? De encontro com a saúde do Ribamar, pior para ele que tá sendo atendido agora. Com toda essa saúde, com tanto tempo parado, né, Carlão? Você imagina a vontade que não tá de jogar bola. E outra, ele fez uma dietinha, né? Sim, tá fininho. Voltou bem, voltou fininho, voltou afim. É questão de tempo aí, marcar o primeiro gol pra desabrochar, porque ele tem uma intimidade legal com as redes. E foi justamente contra o Ituano, né? Naquele fatídico jogo do rebaixamento, que ele fez 2 gols, mas teve uma séria lesão no tendão. Ô Carlão, então já completa. Amaral e o Alisson foram embora, o Ribamar e Fraga. Então. O Alisson cansou, ele coloca o Ribamar, o Ribamar fica mais centralizado, Fessim pela esquerda, Luca pela direita, o Ribamar por dentro. O Fraga para proteger um pouco mais o sistema defensivo, para não ficar tão vulnerável, mas a Ponte agora com 2 definidores, Luca e Ribamar. O Elvis setor da cimento da zaga do Ituano, faz o corte, ele vem pegar a bola, domina, joga lá atrás, começa de novo com o Fábio Sanches, vai pra cima dele ali o Grigor, quem sai é o Kaique França, dá um bico da bola, joga no campo de ataque de cabeça, zaga do Ituano resvala, bola sobra ali pelo meio, vai brigando pela bola, mas morreu Fraga, recuperou, Fessim com ela, toca na bola, rola com o Elvis, pinta cruzamento, segunda trave, sobe a zaga pra fazer o quarto lá no meio da área, o Elvis briga pela bola, quem chega do lance pra fazer o toque de cabeça é o Raí, o árbitro para o jogo, pega uma falta do Elvis, que diz que não fez nada, viu, Adriano Almeida? Eu também não vi nada. Uma valorização, o Elvis fica até bravo aqui com o jogador do Ituano que caiu, alegando que levou um tapa, algo ali, um choque no rosto. E o juiz conversa com ele agora e as vaias vêm, né? E aquela cera que nós falamos lá com 2 minutos do segundo tempo, com 20 aumenta o tamanho da cera. Tivemos agora há pouco o jogador caído, mas teve outra substituição aí. Daqui a pouquinho a Adriana confirma na equipe do Ituano. Vamos tirar tempo e placar do jogo aqui no Futebol de Campinas. 21 minutos de bola rolando do segundo tempo do jogo. É a 30ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Belinho, aniversariante da semana majestoso. O placar severo está assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca, o Elvis. Uma cobrança de falta maravilhosa. Ituano. Caio empatou para a equipe do Ituano. Fábio Chaire. E hoje, mais cedo, o Guarani bateu o Operário fora de casa por 1-0 e está momentaneamente fora da zona de rebaixamento. O Bugre tem 32 pontos na 15ª colocação da competição. Futebol Globo CBN. Vem Ponte Preta para o campo de ataque, lançamento feito, sobe de cabeça o Raí para botar para fora. Escanteio favorece a equipe da Macaca, Adriano Almeida. O Arthur fechava por ali, o Raí não quis saber de brincadeira, já colocou essa bola para escanteio. Escanteio pelo lado direito do ataque da Macaca, Elvis se prepara para a cobrança. Vai se ajeitando o Elvis para fazer a cobrança do esquinado aqui pelo lado esquerdo. Pinta o levantamento da grande área, sobe a zaga para fazer o quarto. Bota para fora, é outro escanteio para a Ponte. É o 11º escanteio do jogo, o 6º para a equipe da Ponte, viu, Adriano Almeida? E o Elvis vem tentando, naquele modo fechadinho, sempre procurando os zagueiros da Macaca. De novo ele. Cruzamento fechado, primeiro pau, sobe de cabeça. Ribamar
E uma testada, a bola ela foi para fora para sorte do Jefferson Paulino, Adriano Almeida. O Ribamar subiu bem agora no primeiro pau. Tentou, mas não estava muito bem posicionado. Muito bem marcado pela defesa do Ituano, que conseguiu afastar. Muito bem, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Zagueiro Rafael Pereira, camisa 3, não aguentou o choque com o Ribamar e deixou o gramado. Rafael Pereira tá fora. Lucas Dias, camisa 15, tá no jogo. É, aquele choque do Ribamar lá, vou falar pra você, viu? Foi bela de uma trombada, né? Uma bela de uma trombada. Tem mensagem chegando, fala aí, Guarizo. Te acompanhando de pertinho no majestoso Renato Mahler. É de Sumaré, mas está acompanhando o jogo no estádio. Também tem aqui, acompanhando a Macaca na CBN, Ângel de Curitiba. Júlio César de Campinas, Nelson do Cambuí, são alguns dos ouvintes, dos muitos ouvintes. Zé Rafacho de Hortolândia, o pessoal tá participando bastante por aqui, Cabela. Vem 8 anos para o campo de ataque, sobe Arthur de cabeça para fazer o corte, sobra a roubada de bola ali com o Fraga, já faz o domínio, tenta sair velocidade, tem marcação do Krigo para cima dele, briga por baixo, o Ribamar chega para cima dele, o Lucas Dias bota o Ituano na cara do gol, lançamento feito pela direita, batida, bateu Silva! Trava na hora H, chegada do Léo, Ceará, bola para fora, escanteio, Adriano Almeida. Preciso agora o Matheus Silva nesse lance, porque o jogador do Ituano armou um chute, ia ser uma bomba perigosa cruzada. Melhor para o Matheus Silva, que estava no timing correto. Escanteio para o Ituano agora do lado direito do ataque. Magrão não tem pressa nenhuma, vai chegando ali para fazer a cobrança, vai caminhando para a bola, vai colocando lá a bola com tranquilidade ali no quarto de círculo. O auxiliar só dá uma olhadinha, diz que tá tudo ok, vai para a cobrança do esquinado, Magrão. Lado direito, liberta a canhota, vai todo mundo lá para dentro da grande área. 24 minutos, esse segundo tempo. Autoriza o árbitro, pinta o levantamento fechado. Primeiro pau, Arthur de cabeça. Ele fez o corte, sobra de bola com o Raí. O Raí devolve a bola no Magrão pelo lado esquerdo. Ajeita a bola, aperta a canhota, tenta o lançamento. O Arthur corta, bota para fora. É manual que favorece a equipe do Ituano. Ali o Magrão na cobrança, próprio Magrão. Não, ele vai lá, agora ele mesmo cobrou. Pensei que ele fosse deixar pro Raí para fazer mais uma serinha. Não, ele mesmo cobrou, jogo com o Caio para começar de novo para a equipe do Ituano. 25 minutos deste segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Arthur corta a sobra de bola com o Raí. O Hélio dos Anjos vai à loucura aqui na lateral do campo. Léo Ceará fica com ela, domina, toca a bola com o Jimenez, ajeita, aperta a direita, inverte a jogada. Lado esquerdo, quem faz o domínio, coloca no gramado é Mário Sérgio, já rola lá na ponta esquerda com o Vinícius. Perde a bola, recupera a Macaca, tenta sair Bernardo com ela, bota a velocidade lá pela direita. O Jimenez encosta na marcação, ele tenta a finta, perde a bola. Sobra com o Jefferson Paulino que bota a ordem na casa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Vai mexer de novo a equipe do Ituano e pelo jeito mais 2 vezes, porque fez 3 substituições. Né? Tem mais jogador ali para entrar, o pessoal já parou o aquecimento, quer dizer, vem mais 2 por aí. Quem arremessou o que favorece a equipe da Macaca, Arthur da cobrança fez sim, recebe e faz o domínio. Marcação encosta, ele vai pra finta, tenta a finta pra cima do Raí, que bota o corpo à frente. Ah, ganhou leitão, hein? O Lucas Dias ganhou leitão. E vai ser vivo esse leitão pra ele aí, viu, Adriano Almeida? Pode deixar, eu entrego no final do jogo. Olha a Ponte Preta, vem com o Ribamar, tentou de bicicleta pra fora do gol. Longe do gol, se aplaude pela jogada, plasticamente bacana, mas longe do gol, sem perigo nenhum ali pro Jefferson Paulino. Carlão de Freitas, 26 minutos e meio. Ponte Preta deu uma esfriada no jogo e o Ituano está se aproveitando. Está se aproveitando e está perigoso. O Ituano, quando desce, principalmente aqui pelo lado direito, leva muito perigo. Quando essa bola está sob o comando do Gerson Magrão, ele consegue encontrar os espaços para a finalização dos atacantes. A Ponte corre risco, apesar dela estar com mais volume, tentando, buscando o gol, mas tem que tomar muito cuidado, porque o Ituano no contragolpe é perigosíssimo. Ponte Preta toca a bola, Leonardo faz a tabela, recebe de volta, foi tocado por baixo, é falta dele, é falta que favorece a equipe da Macaca ali pelo lado direito. Torcida pede cartão para o jogador que seria o Caio. Era o Caio que cometeu a falta, foi bem à sua frente aí, né, Dri? Sim, o árbitro até ameaçou deixar a jogada seguir, porque aparentemente a Ponte teria vantagem, mas uma vantagem ilusória, porque o Ituano estava muito bem marcado ali perto da bola. E agora a torcida elogia o árbitro e também a assistente, porque não aplicaram o cartão amarelo no Caio. Pois é. Vamos
ver se vai ter a substituição já da equipe do Ituano. Parece que não, né? Parece que não, vai esperar mais um pouquinho. Tem falta que favorece a equipe da Macaca. Lá pela direita vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área. Bom momento para a equipe da Ponte. Torcedor da Ponte, aumenta o volume do somzão da CBN. Vem comigo, vem bola para a grande área. Elvis está na cobrança lá pela direita. Autoriza o árbitro. Pintou o levantamento da grande área. Segundo pau lá no fundo. Subiu o zagueiro para fazer o desvio. Corre para evitar a saída do Raí. Consegue evitar a saída. Bota no campo de ataque no meio do caminho. Quem chega é Bernardo. Bota a bola pela esquerda com o Fecinho. Ajeita perto da canhota. Cruzamento vem de novo para a grande área. A zaga faz o corte. Vai sobrando ali pelo meio. Fábio Sanches chega. Zagueirão para fazer o corte. Já bota lá pela direita mais uma vez com o Elvis. Encosta a marcação para cima dele. Puxa pelo meio. Prepara o lançamento. Prefere o toque. O toque é para o Leonardo na linha de fundo. Ponta direita. Breca para fazer a finta. O jogador encosta para cima dele. Recua com o Elvis. Mais uma vez a equipe da Macaca. Toda no ataque. A equipe da Ponte Preta que vai empatando o jogo em 1-1 com a equipe de Ituano. Fraga recebe, domina, abre pela esquerda com o Arthur. Já domina na perna da canhota. Bota com o Fecinho. Fecinho faz o domínio. Escapa da marcação. Carrega ali pelo meio. Rola a bola pelo círculo central do gramado. Mais uma vez ali que chegava. Era o zagueirão Matheus Silva. Toca com o Fábio Santos. Devolve com o Arthur. Vai trocando a bola a equipe da Macaca. 28:40 deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai ter substituição na equipe do Ituano. O jogo tá parado e arremesso o Ituano ali pela direita. Duas substituições da equipe do Galo de Itu. Saiu inclusive público e renda. Daqui a pouquinho a Adriana daqui a pouco confirma tudo. Substituição, público e renda, tudo isso nesta noite de terça-feira. Por enquanto 1-1 é o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vamos lá, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças no Ituano. Foi embora o 7, Léo Ceará, para a entrada do 22, João Vitor. João Vitor, camisa 22, está no jogo. Outro que saiu, 10, Jefferson Magrão, está fora. Para a entrada do 16, Kaique. Kaique, camisa 16, tá no jogo. Ponte Preta no ataque, chega por baixo a zaga para fazer o corte do Ituano. Bota para fora, manual para Macaca ali do lado esquerdo. Ali o Arthur, toma a distância, o Arthur para fazer a cobrança. Vai fazer o arremesso, joga lá no bico da pequena área. Passou por todo mundo, sobra pelo meio. O Luca não consegue fazer o domínio, também não consegue um cabeceio legal na sobra nas mãos do Jefferson Paulino, né, Adriana? Sim, ele estava desequilibrado e olha, vale destacar a defesa do Ituano hoje, marcando muito bem o setor ofensivo da Ponte. Não é à toa que a Ponte só conseguiu um golzinho de bola parada no momento em que é divulgado o público e renda no Majestoso. Público total, 3.427. 3.427 pessoas para uma renda de R$ 42.970. E agora o Elvis sai carregando a bola, o árbitro para o jogo, porque o jogador de Ituano caído no campo de ataque do time de Itu. A torcida pega no pé da arbitragem. Agora tem uma movimentação da ambulância também, viu, Adriana? Que saiu aqui do gol de fundo aqui, atravessou todo o campo. Não sei se já está se dirigindo ali, porque estamos com mais de 30 minutos, ou se tem algum BO ali para ser atendido, viu, Adriana? Daqui a pouco. Vou tentar checar, tá aqui do meu ladinho. Ah lá, tá tudo bem com ele, tá vendo? Parou o ataque da Ponte Preta, tá tudo bem com o jogador do Ituano. Elvis com ela, toca na bola lá pela direita por o Bernardo, dominou, colocou no gramado, carregou, só que veio na contramão, devolve no Matheus Silva. É o zagueirão que tá no campo de ataque, já preparou o cruzamento, preferiu o lançamento, é pro Arthur do lado esquerdo, Arthur de cabeça escora, joga pra dentro da grande área, sai Paulino. Jefferson Paulino faz a defesa e bota a ordem da casa, pois não, André? As ambulâncias juntas aqui próximas ao portão de entrada do Majestoso. Um torcedor teve um mal súbito, foi socorrido. As ambulâncias aqui conversando, mas pela informação inicial não vai ser necessário que uma delas deixe o Majestoso antes do final do jogo. Mas já abriu os portões, viu, André? Você tá com a visão encoberta ali, mas os portões já foram abertos nesse momento.
para uma ambulância ou para alguma das ambulâncias se retirar do estádio. Então esse torcedor não deve estar legal não. Daqui a pouco, se você tiver informação, fique à vontade, viu, Rei? Bota a bola no campo de ataque aqui pela Macaca, Ribamar sobe de cabeça e escora. A bola bate no zagueiro, volta com o Fecim, pelo lado esquerdo já faz o domínio, Fecim carrega a bola na perna da canhota, encontra o Elvis aberto ali pela meia esquerda, fez o passe, à frente da área pro Luca, rolou pro Elvis, rolou, a bola deu uma penteada nela, tenta o tapa, foi pra tabela, bola espirrada, vem Jefferson Paulino. Já tira do gramado para fazer a defesa e bota a ordem na casa da equipe do Ituano. Carlão de Freitas, 32 minutos e 50, Carlão. O jogo ficou meio que moroso, né? Ficou, mas o Ituano muito bem encaixado, né, no sistema defensivo. Quando sai no contragolpe, sai com perigo, a Ponte não consegue encontrar os espaços e outra, né? Hoje ela não tem. É aí que o Igor Formiga faz falta, porque o Igor, apesar de algumas limitações técnicas, mas ele tem muita força para fazer a ultrapassagem, ele tem muita força para ganhar o campo ofensivo, para ser uma peça importante para a Ponte, uma válvula de escape, para ser mais uma opção para o Elvis trabalhar. E a Ponte não tem, o Bernardo não tem essa característica, né? Então a Ponte sente muito a ausência do Igor Formiga ali pelo lado direito e fica essa bola longa pro Arthur. Aí o Ituano consegue marcar bem, tanto é que a Ponte não conseguiu mais criar. Bola pra fora, Manuel, que favorece a equipe do Ituano. O árbitro pede pressa ali pro Raí, enxuga a bola na camisa. E o árbitro chama atenção, ele vai lá, faz a cobrança, joga a bola no campo de ataque, quem chega por baixo ali com o Arthur fazendo a pressão, bola pra fora, Manuel pra Macaca. Pois não, André? Realmente, uma das ambulâncias deixa o Majestoso agora para prestar um socorro mais ideal, né, num hospital mais próximo aqui de Campinas, com esse torcedor que teve um mal súbito e está sendo encaminhado a um hospital. Bola chega ali pelo intermediário, ponto e falhou, Matheus Silva, vem Fábio Sanches para consertar, salva de bola no peito do Krigor, carrega ali pelo meio, tenta um tapa na bola, o Fraga vem por baixo, corta, dá roubada de bola, Ituano, vai tocando o Caio, bota na frente, invadiu a área, preparou, bateu o Kaique França, faz a defesa, bola bate nos pés do Matheus Silva, volta pro Kaique França que não conseguiu segurar a bola, ela ia sobrando pro jogador do Ituano. O torcedor da Ponte Preta começa a ficar meio que preocupado, porque o Ituano vai chegando com muita facilidade, viu, Carlão de Freitas? Principalmente aqui, pelo lado direito de ataque do Ituano, o lado esquerdo o Arthur cansou, Arthur. Cansou, um pouco desguarnecido, seria importante até colocar aí alguma opção, ele vai colocar o Nicolas, né? Talvez até para trabalhar aqui pelo lado esquerdo, o Fecim um pouco cansado também, jogou muita bola o Fecim hoje, pode ser uma opção, mas a Ponte corre muito risco, o ataque da Ponte não encaixa mais, o Elvis não consegue mais armar, ela não tem uma penetração ali pelo lado direito, em contrapartida o Ituano, quando tem a posse de bola, ele leva muito perigo, porque ele pega a zaga da Ponte exposta. Exatamente, e provavelmente o Nicolas vai trabalhar muito mais na recomposição, como se diz na futebol hoje, sim. Na recomposição aqui da lateral, que o Fecim não está conseguindo mais. O Fecim correu muito, né, Cabelo? Correu muito, fez uma boa partida, um grande jogador, ganhou muita confiança depois do gol que fez contra o Guarani. E agora cansou, não aguenta, não tem jeito. 35 minutos deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo. Bernardo faz a roubada de bola, sobra com o Luca. Luca devolve no Bernardo. Bernardo vai pra fita, recebe falta. É pra cartão aí, seu juiz. É pra cartão aí, seu juiz. E pintou, Adriano Almeida. Sim, cartão, falta dura pra cima do Bernardo e o cartão pro Kaique, camisa 16. Acabou de entrar e já tá amarelado. Pois é, foi o último que entrou e já está amarelado. Acabou a equipe da Ponte Preta, sai jogando com o Elvis lá pela direita. Ele não faz o break, levanta a cabeça, fez o passe lá nos pés do Leonaldo, tocou pelo meio. Bernardo tentava a finta, foi programado. Chega a marcação pra cima dele, recuperação de bola da equipe do Ituano. Sai jogando errado o Ituano, Fraga já recupera a bola, já bota lá pela direita com o Elvis. Hoje ele está dando cada toque na bola sensacional. Hoje o Elvis está... Hoje ele está literalmente com a macaca, o Elvis hoje, viu, Carlão? Conseguiu encaixar os passes, né? Contra o Sport não deu muito certo, fez uma partida apenas regular, mas hoje vai fazendo um grande jogo. Ele e o Fecim, os principais destaques, eu acho que os que vão sair, aliás, né? A Adri já vai confirmar, mas o Fecim tá saindo cansado, né? Esgotado, trabalhou muito pelo lado esquerdo. Pois é, o Nicolas que nós falávamos que estava aqui na lateral do campo já entrou no gramado. Daqui a pouquinho foi o 23 da Ponte Preta aí também. E falhou ali. Não falhou não. Tá tudo certo. Acendeu ali a placa. Daqui a pouquinho a Adriana confirma as substituições no jogo aqui no Moisés Lucarelli. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
últimas alterações na Ponte Preta, foi embora o 5, Leonaldi. Leonaldi tá fora para a entrada do 23, Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, camisa 23, tá no jogo. Quem também saiu, Fecim, 20, tá fora. Para a entrada do 18, Nicolas. Nicolas, camisa 18, tá no jogo. Ponte vem no ataque, lançamento feito lá pela direita, chega por baixo, Bernardo para fazer o corte. Era o Ribamar que chegava lá, um escanteio que oferece aqui para Macaca, lá pela direita. O Elvis já tá correndo lá para cobrança do escanteio, viu, Dri? Agora tem pressa. O Bernardo que cortou essa bola vibrou muito. Sinal de que Ituano tá bem satisfeito. Mas a Ponte não, quer o segundo gol. Elvis na bola. 38 minutos, escanteio, Elvis na cobrança do escanteio, vem bola pra grande área, levantamento ali pelo meio, sobe o zaga de Ituano, escorrega o Fraga, sai no contragolpe, a equipe de Ituano, lançamento muito forte, o Bernardo chega por baixo pra fazer o corte, devolve a Macaca no ataque, o Arthur corta, chega o lançamento lá pela esquerda, chega a zaga pra fazer o corte, era o Bernardo, chegou lá, deu bicão na bola, atravessa todo o campo, vai sobrando com o Fraga, bola recuada ali com o Kaique França, 1-1, placar do jogo, o árbitro para o jogo, e o Arthur ficou caído, quando ele faz o corte lá com o peito, ele ficou caído, Adriano Almeida. Cai com sinal de câimbras, cansaço. O Arthur que tá aguentando e agora a Ponte já fez as 5 substituições. Vai ter que ir pro sacrifício nesses minutos finais, jogador da Ponte. Carlão de Freitas, Nicolas e o Cassinho em campo. Bora, Léo, não foram embora, Léo, vamos Fecinho. Ele tirou o Leonaldi, coloca ali o Nicolas aqui pelo lado esquerdo no lugar do Fecim. Fecim cansou, vai proteger também o Arthur, que está extenuado, né? E o Cássio Gabriel, ele vai tentar organizar essa saída de bola junto com o Elvis, né? A Ponte encontra muitas dificuldades de penetração, a marcação do Ituano está muito bem encaixado, a Ponte não consegue criar aí alguma possibilidade e o Cássio Gabriel tem a qualidade. Então esse primeiro passe vai sair através do Cássio Gabriel e a assistência, de preferência com o Elvis, para a Ponte encontrar esse espaço. Resumindo, o Hélio dos Anjos vai para ganhar o jogo. Vai para ganhar o jogo. Toca a bola, equipe da Ponte Preta. Torcedor da Macaca, aumenta o volume aí. Vem com a gente, vem com o somzão da CBN Campinas. Bota no campo de ataque, carrega ali o Cassinho. Ele já domina, encontra o Luca pelo meio, toca de primeira, buscava o Ribamar, que chega Bernardo por baixo no bico lá na defesa da equipe do Ituano. Sobe de cabeça o Matheus Silva. Ela vai sobrando aqui pelo lado direito, vem Cassinho. Ele chega na cobertura, domina, rola a bola com o Fábio Sanches. Zagueirão para zagueirão, Matheus Silva recebe já pelo lado direito, vai tocando a bola, vai trabalhando a equipe da Macaca, levanta o torcedor Ponte Pretano ligado no somzão da CBN, vamos cantar torcedor, vamos cantar torcedor, vamos cantar torcedor da Ponte, vem pra cima Cassinho, recebe lado esquerdo, já domina o Elvis, trabalha a bola, renta, lateral do campo, devolve no Cassinho, é armador para armador ali, ó, 2 que tocam bem na bola, mas o Cassinho, só porque eu falei, hein, Cássio, só porque eu falei, hein, mas ainda ganha o arremesso manual, tem arremesso ali pela esquerda, o Arthur tá na bola. E o Cassinho veio aqui cobrir a do Arthur, hein, Carlão? Também. Viu, né? Ele vai ser o protetor do Arthur e quando sair, sai com qualidade. Não foi o que aconteceu no último lance, mas ele tem um bom toque de bola. Fraga, faz de domínio, gira, o corpo escapa da marcação, rola a bola com o Cassinho, mais uma vez do lado esquerdo, ajeita na perna direita, busca o espaço, volta com o Fábio Sanches. Rola a bola lá pela direita com o Matheus Silva, todo encolhido, a equipe de Ituano, vem Macaca pra cima. Matheus Silva rolou pelo meio, o Elvis recebeu, dominou, encostou a marcação pra cima dele, protegeu bem a bola. Ele gira o corpo, busca alguém, encontrou o Ribamar, rolou bola ali à frente da área, Cassinho passou de primeira, Arthur recebe na ponta esquerda, ajeitou perna direita, bateu, sobe a bola, linha de fundo. Ele ajeitou, puxou para a perna direita, soltou a bomba, só que subiu demais, Adriano Almeida. Depois até pediu desculpas para os companheiros que fechavam na grande área, entendendo que poderia ter cruzado essa bola para buscar alguém no cabeceio. A bola saiu, subiu demais, tiro de meta, Jefferson Paulino vai para a cobrança. Vamos girar dentro do placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, 41 minutos e meio. É o segundo tempo, reta final do jogo aqui no Moisés Lucarelli, 30ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Ponte, o Elvis marcou. Ituano. 1 pro Ituano, Caio marcou. Olha a Ponte Preta, Cassinho, puxa ali pelo lado esquerdo, carrega a bola no bico da grande área, encosta o Nicolas pra cima dele, ajeitou o Nicolas, preparou o cruzamento na área, passa por todo mundo, vai sobrando! Era o Luca que chegava lá na segunda trave. Que boa visão do Nicolas, hein, Adriano Almeida? O Luca fechava por ali, por pouco essa bola não veio no pé dele. O Luca sentiu um bom momento, até fez uma cara de lamentação, não deu pra ele, segue tudo igual no Majestoso. Central da bola, Fábio Scheibe.
Amanhã o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã, valendo vaga na final da Copa do Brasil 2022. Já na quinta-feira, Corinthians e Fluminense duelam na Neoquímica Arena pela outra vaga na decisão. 42,5. Tem pressa Ponte Preta na cobrança do manual. Caixinho já recebe, domina, coloca no gramado. Tem marcação pra cima dele ali do Krigor. Ele vem carregando a bola do lado esquerdo, já bota na frente. Escapa da marcação no primeiro, passa no segundo. Chega o terceiro pra cima dele, joga entre as pernas, é falta. Foi falta aí, seu juiz. Foi falta aí, seu juiz. Adriano Almeida. Eu também achei agora. O Cássio já tinha ganhado a frente em cima do jogador do Ituano. E aí caiu, o árbitro estava um pouco desfavorecido, estava longe do lance, não marcou. 43 passados, tiro de meta batido, a Ponte Preta já responde ali pelo meio, só que fez o passe errado. Sobra de bola com Vinícius, que recua. Com Gimenez já faz cobertura lá pela esquerda com Mário Sérgio. Bota no campo de ataque, lançamento foi feito. João Vitor recebe lá na ponta, canhota, encara a marcação do Bernardo, puxou o bico da grande área, bola rolada pelo meio. Tem ninguém ali, Caixinho tá ali. Tá em todos os cantos também, tá descansadaço, né? Tá em todos os cantos. Já faz o passe com o Luca lá pela direita. O Luca rola a bola com o Ribamar, faz o domínio, recebe falta ali no meio campo. Falta que favorece a equipe da Macaca pela intermediária. E o Elvis já chega lá, pega a bola, bota embaixo do sovaco e fala assim, ó: deixa comigo que eu vou cobrar isso aí, viu, Adriano Almeida? É ele, sempre ele. E é uma falta de muito longe, mas com esse ferrolho montado pelo Ituano, uma bola parada sempre é um motivo a mais para todo mundo subir para o ataque e tentar esse gol da vitória. Elvis numa das últimas oportunidades do jogo. 44 minutos, vou ficar de olho na placa aqui, quanto vai subir de acréscimo. 44 minutos é o segundo tempo, 1-1 placar do jogo, é falta para a equipe da Macaca. O Cassinho rola ali com o Elvis, já faz o domínio, agora sim vem cruzamento, bateu no zagueiro, bola sobrou ali pelo meio, vai de cabeça. Eu não consigo entender. Se é pra cruzar, a bola tá parada, cruza, é mais fácil, não é, Carlão? Todos os zagueiros foram pra lá, né? Ou então ele deveria ter dado no Cassinho logo, né? Abre lá na ponta direita. Demorou. Tá jogando Ituano errado. O Arthur já fica com ela, domina na perna da canhota, devolve aqui pro lado esquerdo com o Nicolas. Domina a bola, rola de volta com o Arthur. Vai tocando a bola, fica esperando o Ituano. Tá feliz com o resultado Ituano, viu? Tá feliz com o resultado Ituano, mas olho aberto Ituano. Sai tocando a bola a equipe da Macaca ali pela direita com o Matheus Silva. 44,50 deste segundo tempo. Fraga recebe a bola, domina. Faz o toque com o Arthur pro lado esquerdo em cima da linha divisória do campo. Já bota na frente do lançamento. É pro Nicolas. De cabeça faz o toque, tem marcação pra cima dele, carrega na linha de fundo. Saiu com bola e tudo. Não saiu não deu lá. O árbitro tá dando. A bandeira não deu. A dona Luísa não deu, viu, Adriano Almeida? É, ela tava do outro lado aqui, só acompanhou a arbitragem. Eu fiquei em dúvida se essa bola saiu também, viu? No momento em que são sinalizados mais 4 minutos de acréscimo. Vamos a 49, reta final de jogo. Vem bola pro campo de ataque, Matheus Silva. Rola errada a bola, dá de graça pro Ituano. Ele vai lá e conserta mais. O árbitro pega uma falta do Fraga ali pela intermediária e vai amarelar pro jogador da Ponte Preta, viu, Adriano Almeida? É, acabou sobrando pro Fraga essa falha do Matheus Silva. Foi querer sair jogando de primeira. O ex-jogador do Ituano e hoje zagueiro da Ponte Preta deu no pé do jogador do Galo. E aí o Fraga foi tentar aliviar. Mas é um lance perigoso. O Ituano tem bola parada, vai lançar a bola para a área da Ponte. É falta pro Ituano ali pela intermediária, o Ato vai ajeitando a barreira ainda. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Aí na cobrança da falta, o árbitro manda esperar porque o Elvis andou ali um meio metro só pra frente. Meio metro. Depois dos 3. É falta. Aí na cobrança da falta, pintou levantamento bem pelo intermediário. Sobe, Ribamar, tava lá para fazer o corte. Ela sobra com o Elvis. Tenta o toque ele pelo meio, Cassinho. Devolve no Elvis, ajeita. Tenta o passe de primeira. Era pro Bernardo. Quem chega para fazer o corte lá pela esquerda é Mário Sérgio. Já bota com o João Vitor. Tenta a finta, vai para cima dele. Para fazer o corte, bota para fora o próprio Elvis. O arremesso manual que favorece o Ituano. Lá pela esquerda, campo de ataque. 46 minutos e 40. Não tem pressa nenhuma Ituano, né? Tem pressa nenhuma. Aliás, começou o segundo tempo já sem pressa. Olha lá. O jogador vai, não consegue pegar a bola, deixa a bola correr. Agora sim, vai para a cobrança, Mário Sérgio. Faz o arremesso, busca o João Vitor lá pela ponta esquerda. Tem marcação do Bernardo para cima dele, do Luca também. Tem o Bernardo. Rouba a bola, bota o corpo à frente, só faz a proteção ali. Bola recuada, houve desvio. O árbitro tá no escanteio. O auxiliar aqui tá falando que não, ó. O auxiliar tá falando aqui que não. E o árbitro tá dando escanteio. O auxiliar aqui fez sinal de não.
O auxiliar fez sinal aqui de não. Eu tava olhando pro auxiliar aqui, ele fez sinal de não. Agora não sei se ele falou não pro goleiro, pro Kaique França, ou falou não pro árbitro, sei lá. Deu escanteio lá, Adriano Almeida. Os jogadores da Ponte vão à loucura com esse escanteio marcado pela arbitragem. Eu tô do outro lado, confesso que não dá pra dizer o que foi exatamente. Mas o escanteio é do Ituano, ótima chance pro Galo. Tá autorizada a cobrança do escanteio. Vem bola pra grande área, pintou levantamento, segundo pau, passa por todo mundo, bola volta pelo meio. Ribamar dá um bicão, subiu lá no 29º andar. Bola cai no gramado, sobra ali com o Cassinho, tenta sair jogando, joga errado, a bola sobra com o Ituano, se mantém no ataque. Ali pelo meio, o Nicolas faz a pressão, o Hélio dos Anjos quase que entrou no campo pra chutar a bola ali. Bola sobra lá pelo lado esquerdo com o Mário Sérgio, bota ali pela intermediária, faz a tabelinha. Com o Kaique, volta Mário Sérgio, faz o lançamento, chega a zaga na ponta para fazer a roubada, Fraga, bota na frente, lançamento, é pro Elvis, lá na ponta direita, carrega a bola, o Elvis pintou, brecou, olhou, inverte a jogada, entrada da área pro Luca, passou por todo mundo, sobrou com o Nicolas, não conseguiu fazer o domínio, mas continua ali o Cassinho com ela, batido, desvio, vai saindo, Nicolas, pode perder uma dessa, meu filho. Escanteio para Macaca lá pela direita, Adriano Almeida. O Gimenez, um gigante, se jogou para impedir que essa bola fosse no gol. Pode ser a última chance do jogo. Elvis se prepara para o escanteio. Escanteio, 8º para Ponte, 15º do jogo. Elvis está na cobrança, 48, vai terminar o jogo. Ele faz o lançamento para a grande área, sobe a zaga e tudo. Faz o quarto de cabeça, ela volta com o Elvis. Vai jogar de novo na área. O Elvis já toma distância ali para fazer o cruzamento. Dentro do cruzamento, bate no zagueiro, vai para fora, arremesso. É manual que favorece a equipe da Macaca. Quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarão. Deu um empate. Ponte Preta. 1 para Ponte. Ituano. 1 também pro Ituano. Vem chegando o central da bola com Guarizo. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Marco Guarizo. Carlos Cabela transmitiu um empate. Oi. Dá tempo de ouvir o Luca aqui? Rapidinho. Deixa eu tentar falar então, Luca, depois desse empate, dá pra dizer que o acesso ficou mais difícil? Não, a gente, obviamente, queria vencer, mas também tem que ver que a equipe do Ituano é muito bem montada, uma grande equipe. Em alguns momentos, né, a gente teve chance para fazer, mas não fez. E a equipe que vem jogando, né, um grande tempo junto, e a gente tem que... não adianta lamentar, vamos tentar buscar fora aí para continuar vivo. Tá aí, Guarizo, esse é o Luca, capitão do time. Obrigado, Adriana. Grande abraço para você. Até a próxima. Forte abraço. Carlos Cabela, grande abraço para você. Abraço, Guarizo. Fábio Scheib esteve aqui no plantão. Grande abraço, Fábio. Valeu, Guarizo. Até mais. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão de Freitas, esse empate da Ponte em casa, como disse o Luca, o time do Ituano é bom. Ficou de bom tamanho, Carlão? Ficou de bom tamanho, eu penso semelhante ao Luca. A Ponte tentou, brigou, isso a gente não pode negar, né? O time se desdobrou, mas pela frente um esquema defensivo muito bem armado. O primeiro objetivo está próximo de ser conquistado. Eu acho que a Ponte tem que pensar assim. Então restam aí 5 pontinhos, pega esse empate, de repente se lança à frente, toma o gol e depois acaba tomando sufoco aí na sequência da Série B. Claro que frustra o torcedor vem ao estádio para ver a vitória, mas a Série B é um campeonato de estratégia. Então é um pontinho que vai ajudar muito a Ponte a chegar o mais rápido possível a esses 45 pontos. Grande abraço pra você, Carlão de Freitas. Até a próxima. Valeu, Guarizo. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu. A CBN acompanhou rodada dupla hoje. Operário 0, Guarani 1, com Rafael Pio, Gabi Castro, Léo Tonin e Enzo Urgnani. Nas duas jornadas, Fábio Scheib. E agora há pouco no Majestoso, 1 para a Ponte, 1 também para o Ituano, com Carlos Cabela, Carlão de Freitas, Adriana Almeida, a técnica de externa de Naldo Araújo e na mesa de som aqui da CBN Campinas, Elton Grimaldi. Quem agradece em nome de toda a equipe da CBN Campinas é Marco Guarizo. Um grande abraço, até a próxima. Oferecimento
Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Ponte Preta, Ituano. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias